Olá então para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Discurso Direto, aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia. O Discurso Direto, como habitualmente, com a condução a cargo de Nelson Paes, ainda a presença em estúdio de um convidado, e nós temos trazido nestes últimos tempos, como convidados, elementos afetos aos partidos, que nos vão falando dos temas que marcam a atualidade no Conselho e também da proximidade em termos eleitorais. Proximidade em termos eleitorais que, entretanto, sofreu aqui uma alteração. Íamos falando de autárquicas e agora vemos também na obrigação de falar um pouco de legislativas. Hoje, como convidado, temos o Partido Socialista. Vamos falar com Márcio Correia, que é também o candidato, é o líder do partido em termos concelhios, é vereador, e é o candidato dos socialistas às eleições que quase de certeza que serão no mês de outubro. Hoje temos essa aprovação das freguesias, temos novas freguesias no Conselho, não é novas, é o regresso ao mapa anterior. Mantém-se apenas a União de Freguesias da sede do Conselho, o resto mantém-se tudo igual, e vamos falar sobre esse tema também, é um dos temas que vamos falar. Quase de certeza que as eleições serão no mês de outubro, seria de meio de setembro a meio de outubro. Já vamos esperar que o Sr. Presidente da República marque a data das autárquicas. Legislativas já está tudo marcado, está tudo pronto e nós vamos ficar então a aguardar por essa data das autárquicas. Enquanto isso, relembro então que temos a coordenação, a apresentação será de Nelson Paes e como convidado Márcio Correia, é o líder dos socialistas no Conselho de Santa Maria da Feira, é vereador e é também o rosto que vai liderar a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Márcio Correia, boa noite. Obrigado por ter acedido ao nosso convite e marcar presença nesta edição do Discurso Direto para falarmos de temas que marcam o Conselho. Nesta parte inicial vamos falar um pouco mais de situações que têm a ver com o Partido Socialista. Boa noite, Nelson Paes, e boa noite a todos os ouvintes da Sintonia Feirense, e agradeço o convite para estar no Discurso Direto e responder a todas as questões que considerem essenciais. Márcio, vamos começar inicialmente por falar de questões relacionadas com o partido. Fica-se com a sensação de que nesta altura há um Partido Socialista um pouco diferente. Aquelas situações em que havia disputas de concelhias, nas concelhias havia mais do que uma lista. Parece mudar nestes últimos tempos agora. Parece Sim. que há um Partido Socialista mais unido. Fica-se com essa sensação. Sem dúvida alguma. É de facto ou é só aparência? Não, é de facto, é real, é efetivo. O Partido Socialista de Santa Maria da Feira e a sua concelhia continuam a ter naturalmente formas de pensar, de estar politicamente diferentes, mas a grande diferença é que nós agora conseguimos ter capacidade de diálogo, capacidade de coordenação e também, e muito importante, sempre optar pelo aquilo que é o mais importante para o Partido Socialista e o que é mais importante para os interesses e objetivos dos cidadãos do nosso Conselho. Isto foi uma grande vitória da Conselhia. O trajeto foi difícil e eu tornei-me presidente da Comissão Política Concelhia em 2021, se não me falha a memória, e o partido vinha numa fase muito difícil, e tive que, juntamente com todos os militantes interessados e que se mostraram ativos na colaboração, tivemos que trabalhar junto das freguesias, junto dos órgãos eleitos do Partido Socialista, dos eleitos nas diversas assembleias de freguesia, Câmara Municipal, Assembleia Municipal, e é um trabalho bastante difícil. Recordo que em 2021 tivemos a pandemia, tivemos o Covid, isso dificultou a nossa proximidade junto dos nossos eleitos, junto dos nossos simpatizantes, dificultou imenso, porque nem campanha pudemos realizar. Eu recordo-me que em algumas freguesias, para a escolha de candidatos, eu tive que telefonicamente conhecê-los online, não é? Nas plataformas disponíveis para que haja reuniões, e realmente foi uma época bem difícil. De lá
até cá fomos construindo, fomos acima de tudo consolidando o Partido Socialista, temos uma variação, temos uma Assembleia Municipal e temos também a Comissão Política Conselhia e as secções. O efeito de coordenação, de liderança é coletiva, conseguimos acima de tudo juntar todas as diferenças e apresentar uma única resposta que é fundamental, Nelson. Eu acho que foi o principal ganho nestes últimos tempos, o que também fez com que o respeito, a força do Partido Socialista de Santa Maria da Feira a nível distrital e a nível nacional crescesse, e isso também é um facto indesmentível. Recentemente, isto na Praça da República, em diversas edições, comentou-se, e quando se falava em possibilidades, em perspectivas de candidatos, os nomes que surgiam era quase sempre: o nome será Correia, o nome do Partido Socialista será Correia, ou Susana ou Márcio, mas com toda a certeza é Correia. São os dois nomes mais fortes por esta altura do Partido Socialista? Não. Era a noção quase geral dos comentários que surgiam aqui dos elementos da Praça da República. Ou era o Márcio ou era a Susana. O partido só tem estes dois elementos nesta altura, ou são os mais fortes? Felizmente que o Partido Socialista é uma equipa com quadros superiores, bem qualificados, bem preparados e com capacidade até de liderarem equipas e, porventura, apresentarem-se à Câmara Municipal. Nós temos o Dr. Sérgio Cirino, um excelente quadro, com muita experiência, com muita capacidade. Temos o Dr. Délio Carquejo, que também teve um ótimo desempenho e tem um ótimo desempenho enquanto vereador. Temos outros quadros dentro do partido que não tenho dúvida absolutamente nenhuma que poderiam encabeçar uma lista à Câmara Municipal, uma lista à Assembleia Municipal ou também a deputado. Felizmente que a opção é variada, no entanto, aquilo que aconteceu foi democracia interna e dentro do Partido Socialista entendeu-se que eu teria reunido as melhores condições para ser candidato à Câmara Municipal. Foi escolhido por Comissão de Política Conselhia, que é composta por dezenas de militantes, e por unanimidade, que também é um fator, e voto secreto, e por unanimidade, que muito me congratulou e fiquei satisfeito. E quero, Nelson, partilhar com os ouvintes da Rádio Sintonia. Isto não foi programado. Eu dizia a alguns amigos meus próximos que não seria candidato à Câmara Municipal meses antes da escolha do Partido Socialista, porque por fatores... Era também algo que se falava, que dificilmente Márcio Correia avançaria. E é verdade. Era aí que se colocava a situação da Susana Correia. Era aí que a Susana, eventualmente, como líder da Assembleia Municipal... Era aquilo que se falava, que a dada altura Márcio Correia não estaria disponível para avançar. Que seria a Susana Correia, ou a possibilidade de poder vir alguém de fora. Daí estarmos os comentários que surgiam era que seria... O nome certo é que seria um Correia, ou o Márcio ou a Susana. Mas essa mensagem que existia, essas informações eram verídicas. E como as pessoas sabem, eu casei-me há 2 anos, fui pai também recentemente, ou seja, eu tive uma transformação da minha vida pessoal, que qualquer decisão política que eu tivesse que tomar, tinha que tomar com a minha mulher e também tinha que ter em consideração a minha família. E entendia que poderia não reunir as condições para ser candidato à Câmara. Tenho uma vida profissional na advocacia que está em pleno crescendo, como as pessoas sabem. Gosto, e o Nelson também sabe, gosto imenso de ser advogado, dá-me imenso prazer e sou feliz a ser advogado, mas, no entanto, o amor à terra de Santa Maria da Feira, o amor ao nosso concelho e aquela vontade, motivação de transformar o nosso concelho num dos concelhos com mais força, com mais pujança, com mais capacidade, realmente, juntamente com muitos militantes e muitos cidadãos do Concelho de Santa Maria da Feira, motivaram-me para que eu assumisse este enorme desafio
desgastante. Aliás, eu confidenciei contigo antes de entrar em direto aqui na sintonia, isto sai do corpo, entre aspas, não é? Porque as pessoas têm que perceber, e às vezes até são um bocado injustas connosco, que estamos aqui na oposição, porque eu não faço política. Primeiro, não sou político profissional, nem nunca fui. Segundo, não faço política, nem consigo fazer 12 horas ou 10 horas por dia, porque sou advogado, tenho um escritório, faço julgamentos, atendo clientes, faço peças processuais, também ajudo na comunidade com alguma interação a nível associativo, depois represento o Partido Socialista em vários órgãos, tenho responsabilidades políticas enquanto vereador, tenho família, ou seja, isto não é fácil gerir isto tudo, e agora ser candidato amplia ainda mais a ocupação do meu tempo horário, porque eu tenho noites em que eu costumo dizer que praticamente só vejo a minha filha, já está lá a dormir, a minha filha de 2 anos e meio, por isso isto é preciso estar aqui com muita dedicação e com muito amor a Santa Maria da Feira. E, Nelson, eu não tenho a menor dúvida que o Partido Socialista tem todas as condições para ganhar a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Estamos aqui, acreditamos, e esse também é uma motivação adicional que me levou a aceitar este desafio para fazer história no Conselho de Santa Maria da Feira, e é isso que nós estamos aqui, nós, Partido Socialista, e nós, independentes. Porquê? Porque esta é uma candidatura e a união do Partido Socialista também credibilizou o partido no Conselho. E estamos, como eu costumo dizer, somos uma família aberta. Somos uma família política que recepcionamos a todos aqueles que querem apresentar as suas ideias e querem trabalhar para o Conselho de Santa Maria da Feira. E esse crescimento, essa planificação também está a ajudar a que o Partido Socialista tenha um projeto sólido, um projeto credível, um projeto com ideias, e que possamos, nas próximas eleições, em princípio em outubro deste ano, ganhar a Câmara Municipal. Curiosamente, surge agora um comentário. Isto é só para quebrar o gelo. O PS só ganha se prometer mudar a sede do Conselho para a muito nobre cidade de Fiens. Abraço democrático, boa entrevista aos dois. Quem é que terá dito este comentário? Fantástico. Não sei, mas é alguém de Fiens. Eduardo Couto. O Eduardo Couto. Eduardo Couto, muito bem. Sim, senhora. Há aqui algo que eu gostava que me explicasse. Uma situação que aconteceu quando o Márcio Correia foi apresentado como candidato. Na mesma altura aproveitou para apresentar outra candidatura. Não apresentou mais nenhuma das candidaturas do Conselho. Disse que Simão Cavaco seria o candidato à União de Freguesia da sede do Conselho. Disse o porquê? Para cimentar logo uma posição na Freguesia Maior do Conselho, porque se tratava de um candidato que considerava forte. Por que motivo? Bom, o Simão Cavaco tinha sido, na altura, também escolhido por unanimidade na secção do Partido de Santa Maria da Feira, aqui da cidade. E a partir dessa altura, digamos que pude divulgar o nome do Simão Cavaco. Foi uma coincidência, certamente, que nessa entrevista que eu dei, nesse anúncio, porque o Simão foi escolhido, foi dos primeiros candidatos a ser escolhidos, e desde já quero... Mas foi só por ter sido dos primeiros? Foi, não foi nada mais do que isso. Fica-se com a sensação de que pode ter sido estratégico por ser a sede do Conselho, ou por ser um candidato com algum potencial, o Simão Cavaco, ou uma estratégia para tentar ganhar a sede do Conselho. O Simão Cavaco é militante do Partido Socialista há alguns anos, participa, é um cidadão que tem uma experiência associativa e uma experiência de colaboração nas instituições sociais, desportivas, culturais do Conselho, quase inagualável, porque o homem ajudou imensa gente, imensas associações, e o Simão Cavaco, inclusive, nós sabemos, foi abordado até pelo PSD, tentaram demovê-lo e tentaram convencê-lo, mas o Simão Cavaco sempre teve uma proximidade com o partido, era militante, mostrou-se disponível, os militantes foram ter com ele. Simão Cavaco apresentou um projeto, apresentou umas linhas estruturais para a União de Freguesias de Santa Maria da Feira, muito boas, muito enriquecedoras, que a seu tempo os eleitores irão perceber, e foi como eu referi, coincidiu, e eu anunciei o Simão Cavaco como
hoje posso dizer que em Fiens será o Ivo Gomes o candidato, pois já que se falou em Fiens. Quer dizer, o partido onde tem órgãos eleitos vai optando, vai elegendo os seus candidatos e a partir daí, naturalmente, que eles serão divulgados. Temos agora aqui um parênteses que tu referiste bem, que temos as eleições legislativas. Há mais candidaturas para preparar nesta altura. Há mais candidaturas. Temos candidaturas para Guisante, temos candidaturas para o Val, temos candidaturas para Vila Maior, para Louredo. Tem que haver candidaturas para todas estas freguesias agora. São excelentes dores de cabeça, que fique bem claro aos nossos ouvintes da Rádio Sintonia. Eu fico muito feliz porque realmente estas freguesias possam voltar a ter a sua independência. Com uma particularidade, política. O Partido Socialista perde uma das maiores freguesias, com a União era uma das maiores freguesias, pode ganhar mais freguesias, que já teve a Junta de Freguesia de Guisante. Nelson, permite-me. A Junta de Freguesia de Guisante já foi dar a minha opinião de pode que ganhar em várias agora. O PS não perde nada. O PS vai ganhar Lobão com o David, vai voltar a ganhar Lobão com o David Neves e certamente ainda vai ganhar novas freguesias. David Neves Gião, vai a Louredo. Guisante, David Neves vai a Lobão. Em Guisande é o anterior Presidente de Junta, que também já foi Presidente de Junta, é ele também o candidato. Eu aí não sei porque ainda não está escolhido, seria o Elísio, não é? Mas não é Elísio, não é Elísio, eu sei o nome dele. Pronto, Eu sei o nome dele. Mas ainda não está escolhido, por isso nós vamos. É o senhor que já foi Celestino Sacramento. São muitos Celestino Sacramento, precisamente. Ainda não estão todos escolhidos. Mas tudo indica que seja ele. Eu posso adiantar que tudo indica que o Partido Socialista daqui a um mês, relativamente à União de... Nem tanto. Relativamente à União de Freguesias Lobão, Louredo, Guisande e Gião, terá todos os candidatos já escolhidos. Ou seja, é o David Neves em Lobão, já está dito. O Celestino Sacramento é Guisande. É uma hipótese. E depois, em Fiens é o Ivo Gomes, já está dito também. Em Lourosa também já há candidato, que já toda a gente sabe quem é. Quem é? Pode dizer o nome. Não sei. Tem um estabelecimento comercial, eu não vou dizer o nome, tem um estabelecimento comercial em Lourosa. Mesmo à entrada de Lourosa, quem vai de São João de Ver? Em Lourosa pode ser esse o candidato do Partido Socialista. Afinal, Lourosa, acertei. Eu tenho que respeitar o Partido Socialista, tem órgãos eleitos, que neste caso tem a secção do Partido Socialista em Lourosa, acaba a secção depois de tomar as suas decisões e deliberar, e tudo indica, mas eu naturalmente que vou respeitar a secção de Lourosa. No caso das uniões de freguesia, por exemplo, a União de Freguesia de Souto Mosteiro, é liderada pelo Partido Socialista. O Francisco mantém-se tem em todas Souto, as condições para Souto. Exatamente. Mosteiro terá que ser outra candidatura. Terá que ser uma outra candidatura. É daquelas freguesias também que estamos agora a trabalhar para termos um candidato. O processo até já está avançado relativamente a Mosteiro, ainda não está confirmado. Mas já há candidato então? Já há quase candidato em Mosteiro. O David foi candidato lá, não foi nas últimas. A última vez que houve freguesia foi o David. Não, a última vez que houve freguesia em Mosteiro era o Fernando Custódio. Sim, não era. Eu estava a pensar noutro candidato. Que era do Partido Socialista. Sim, é isso. Não há mais candidatos que possa dizer. Assim ficamos a saber todos. Ficamos a saber mais posso avançar. Candidaturas às freguesias. Já estão aqui. Olha, eu posso dizer, daqui a pouco aqui na internet, eu nem estava atento aqui, porque daqui a pouco sabemos os candidatos todos. Por exemplo, boa noite. Carina Santos, São Jorge. Carina Santos, Francisco era o candidato de... É que eu me costumo referir, eu não quero ser desagradável, mas Caldas São Jorge também tem secção do Partido Socialista e eu não vou aqui anunciar... Pejeiros Cardoso. É uma forte hipótese. É o nome que se o Cardoso tem Cardoso. O engenheiro António Cardoso, como todos nós sabemos, tem um enorme amor à sua freguesia de Pejeiros, como eu também, que eu sou metade de Pejeiros e metade de Santa Maria da Feira, e certamente penso eu que o engenheiro Cardoso estará sempre disponível para a freguesia de Pejeiros. Aliás, ele é um dos muitos que batalharam, insistiram. O Ângelo Cardoso hoje já avançou com nomes para as Caldas São Jorge, pelo PSD o Ângelo e pelo Cardoso PS. tem sempre informações privilegiadas, não sei aonde, mas que tem. Por isso, eu vou esperar que a secção do Partido Socialista das Caldas... para as principais freguesias, Ergoncilho... Ergoncilho posso anunciar que é o Álvaro Duarte também. Já temos candidato. Porque assim, para São João de Ver, para os nossos ouvintes... será o Filipe Oliveira na mesma?
Para São João de Ver, não. Nós, para São João de Ver, podemos ter uma alteração de género. Podemos ter aqui uma mulher a liderar a candidatura do Partido Socialista em São João de Ver. Que vamos trabalhar. São João de Ver é uma freguesia difícil, que fique bem claro, já que está a falar em São João de Ver. São João de Ver é a freguesia do atual Presidente de Câmara, tem o seu irmão, que é o atual Presidente de Junta. É uma freguesia difícil porque os contornos do passado junto de candidaturas do Partido Socialista, houve lá algumas perturbações normais, faz parte da vida política, como acontece também no PSD em algumas freguesias, mas nós em 2025 posso desde já aqui assegurar aos microfones da Sintonia que vamos ter uma grande equipa em São João de Ver, temos um grupo maravilhoso que está a trabalhar, temos pessoas empenhadas. Já tem rosto, então é uma senhora em São João de Ver. É uma senhora que será a candidata e é uma candidata que já foi, que tem experiência, conhece bem a freguesia, já desempenhou cargos políticos na freguesia Pelo PS. Pelo PS. O PS já teve a liderança de São João de Ver. Por isso é uma senhora que tem todas as condições para ganhar a Nona Albergaria. Aliás, está a destabilizar até mesmo o PSD local. Outra das freguesias que também já foi socialista é Mouselos, por exemplo. Mouselos também posso... Pinho Ferreira já foi presidente de junta, falecido, saudoso Pinho Ferreira. Eu, Mouselos, também posso adiantar que será o Sr. António Nogueira, o candidato. António Nogueira. O António Nogueira já foi candidato também, vai repetir, é um homem com muita experiência, tem uma magnífica equipa, também conhece bem e já está, neste momento, já formalizou internamente a sua candidatura e também nós estamos com enormes esperanças em Mouselos. Outra das freguesias que foi socialista é Rimião, do tempo de Armando Reis. Eu estou a recuar há muitos anos. Também eu sou do Armando Reis, já falecido. O Nelson já tem candidatura. Está-me aqui a pôr aqui numa posição difícil. Daqui a pouco, o objetivo é nós sabermos, eu estou a começar por aquelas freguesias que supostamente serão as mais fortes para o Partido Socialista. Nelson, eu posso ajudar e posso dizer naquelas freguesias onde não tem secção, que é aquilo que eu estou a fazer, não é? Esta tem secção, eu tenho que respeitar, não quero que digam, olha, o Presidente da Conselhia andou a dizer o nome sem antes nós estarmos a informar os nossos militantes. Isso eu não quero fazer, como as Caldas São Jorge, por exemplo. Não vou fazer isso. E peço desculpa aos ouvintes da Rádio Sintonia. O Ângelo Cardoso hoje já disse quem é. É por uma questão, pronto, mas é o Ângelo que diz, é por uma questão de lealdade e de respeito para com os militantes. A reunião, posso adiantar que será uma mulher também. Também será uma mulher. O Partido Socialista vai ter muitas mulheres como candidatas às juntas de freguesia. O Partido Socialista está a conseguir captar na sociedade civil realmente independentes e as mulheres vai respeitar as cotas. Nós respeitamos. Atenção, as cotas. Convenhamos que... Eu acho que as cotas é uma coisa que não faz sentido nenhum. É uma coisa que cada vez mais vai ter que ser pensada, porque embora eu compreenda, e eu agora no papel de pai eu consigo entender melhor as dificuldades da vida de uma mulher e consigo compreender, porque eu às vezes não sou um bom marido nas questões domésticas porque não consigo estar presente como os ouvintes devem de imaginar, e então muito honestamente e muito sinceramente realmente ser mulher é preciso ter ser mulher e com filhos é preciso ter coragem e é preciso dar muito valor às mulheres, porque trabalham como nós homens durante 8 horas por dia, têm os nossos problemas como nós temos nas suas atividades profissionais, chegam a casa, têm que tratar das coisas de casa, têm que às vezes estarem mais atentas à questão dos filhos, e eu consigo compreender que a inserção da mulher na atividade política é mais difícil do que o homem, mas no entanto eu acho que o caminho, e até as próprias mulheres penso eu que vão ser elas a desejar, o caminho será cada vez mais uma igualdade de género e criar formas de que não seja necessário impor as mulheres e elas imporem-se por si mesmas. Mulher aos PS. Eu vou falando daquelas que têm ligação ao PS, alguma ligação ao PS. Mulher aos de Poiares. Todas têm ligação, mas eu estou falando... Mulher aos de Poiares, nós estamos também a trabalhar em Mulher aos de Poiares para termos uma candidatura à Junta de Freguesia. Sanguedo, mantém-se? Mantém-se não, tem que sair. Sanguedo há uma alteração,
o Sr. Valdemar... Ele passa a número 2, como é dito? Como tem sido dito? Não sei, não sei mesmo. Não faço a mínima ideia. O Sr. Valdemar não se pode recandidatar. Pois. Naturalmente que o Sr. Valdemar, como o Rui Rios, que são os dois também, no Nogueira da Resoura, também os dois presidentes do Partido Socialista de Junta, que não se podem recandidatar, na minha opinião, serão elementos que serão aproveitados pelo Partido Socialista para outros órgãos, como é óbvio. Mas tanto Sanguedo como Nogueira da Regedoura, como é executivo de junta, o processo de transição e de divulgação do candidato à junta será mais retardado, não é? De certa forma, porque a estratégia é mesmo essa politicamente. Pronto, já temos mais novidades em relação às Assembleias de Freguesia. Já divulguei alguns nomes. Já conseguimos ter alguns nomes. Há também freguesias onde ainda não temos, eu também posso dar esta informação, há ainda freguesias onde efetivamente nós não temos ainda candidatos, não é? Temos grupos, está a ser trabalhado pessoas, por esta altura. Está a ser trabalhado, há freguesias difíceis, tanto nós como o PSD, como outros partidos. E aqui faço também um parênteses difícil de compreender como é que nós estamos em 2025 e a democracia não é atrativa para os cidadãos. Eu penso que os partidos políticos é um pensamento que apenas me tem que refletir, porque cativar pessoas. Nós estamos com uma facilidade, comparativamente há 4 anos ou 8 anos, maior. É verdade. Nota-se que o Partido Socialista de Santa Maria da Feira está mais rico, está mais forte, mais rico politicamente, está mais forte, consegue atrair mais pessoas. Agora, para liderar, Nelson, é difícil, porque nós temos freguesias, não vou estar aqui a individualizar, mas temos freguesias onde temos grupos de pessoas constituídos, e até grupos fortes e bons, e para assumir a liderança da candidatura temos essa dificuldade porque as pessoas têm a sua vida limitada, não é? Do ponto de vista profissional e familiar, e então não conseguem dar o tempo que é necessário para ser candidata, e isso é difícil. Acho que tem que haver aqui algumas alterações do ponto de vista, na minha opinião, do ponto de vista de forma de estar politicamente e até do ponto de vista de eleição. Márcio Correia, já lhe vou perguntar a expectativa para estas eleições autárquicas, mas vamos ter legislativas agora à porta. Eu queria que me respondesse uma pergunta de uma forma direta, ou seja, número 2 para Aveiro será a Susana Correia. Tudo indica que sim, depende hoje da reunião. Será a Susana Correia, garantidamente. Tudo pode acontecer, não é? Mas também será pode acontecer de repente, porque por norma as listas chegam a ter até ao 5º lugar 2 pessoas de Aveiro, e Zalbantes que chegaram a ter 3 pessoas de Aveiro até ao 5º lugar. Deste ano há uma novidade, porque o máximo que o Partido Socialista tinha tido foi um 4º lugar, julgo, de Costa Amorim, o 5º da Susana Correia. Foram os melhores lugares que tinham sido dados ao Partido Socialista até aqui. É o mérito da Susana Correia? É um reconhecimento à Susana Correia? Ou é mérito ou reconhecimento do partido da Federação Distrital ao Partido Socialista Feirense? Nelson, o 2º lugar da Susana Correia e da Conselhia do Partido Socialista na lista de deputados é derivado da qualidade de intervenção da Susana Correia, da força e da coesão do Partido Socialista Conselhia de Santa Maria da Feira, do trabalho político que a Conselhia tem feito junto da Federação do Partido Socialista, e também de todos os militantes que têm a capacidade de colocar dentro dos órgãos do Partido Socialista ideias e atividade política que depois é valorizada por parte da Federação, e sabe que nós temos capacidade e que a nossa indicação a deputada, a Susana é a Conselhia, e são um grupo de pessoas. Além disso, também temos o João Figueiredo, um jovem médico que está em 14º lugar da lista, que também nos muito... Mas acredita que vai se manter tudo? Só entra o 5º elemento que é indicado pela Nacional, é isso? E primeiro acredito que o Partido Socialista tem todas as condições para ganhar as legislativas. Ganhando as legislativas, naturalmente... Que porque um 2º lugar atrás do líder nacional é um reconhecimento fantástico para a Susana Correia. É um reconhecimento excelente para o Partido Socialista nunca teve um 2º lugar ou um 1º lugar, nada disso. Nem terceiro teve. Nunca teve.
da feira. Mas agora temos o segundo e quem sabe futuramente teremos o primeiro. Nós queremos continuar a crescer, queremos continuar a fazer história. Nós entendemos que o ano de 2025 será o ano de grandes surpresas e de boas novidades para o Partido Socialista. Já conseguimos a escolha do candidato à Câmara por unanimidade, já conseguimos a Susana Correia como número 2 na lista pela Federação de Aveiro, pelo Círculo de Aveiro, pelo Partido Socialista, atrás do secretário-geral, e certamente também que em outubro iremos fechar a vitória para a Câmara Municipal. Expectativas para estas eleições? Ganhar, não? Acabou por dizer agora quase tudo. Nós não temos outra expectativa que não seja a vitória. Estamos com esperança, acreditamos que temos todas as condições para ganhar. Já sei que existe uma forte onda, existe naturalmente algumas pessoas que continuam a achar que é impossível, que a estrutura, a máquina do PSD é muito mais forte financeiramente, é muito mais forte do ponto de vista de propaganda política, é muito mais forte do ponto de vista de lobby no Conselho de Santa Maria da Feira. Nós não vamos ignorar estes pensamentos, estamos no nosso caminho. Eu que sou um homem que gosto, que adoro caminhar e adoro fazer peregrinações, o Partido Socialista tem um caminho, tem um rumo, tem uma planificação, vai continuar esse caminho até à vitória. E uma união de esquerda? O Bloco de Esquerda fala numa união de esquerda, excetuando-se PS e CDU. Bom, eu não tenho... Nunca foi equacionada essa hipótese de uma união de esquerda no Conselho? À direita fica tudo também sem uniões. Mas uniões aqui no distrito, em Aveiro, julgo que há outra união também. Em Aveiro era o PS em termos e de direita. agora não sei. Em termos de direita. Agora em Aveiro, pelo menos a candidatura do Partido Socialista, julgo que irá sozinha também. À direita há a Aliança Democrática também. Mas no caso do Conselho, nunca equacionou uma aliança de esquerda? É assim, nós não podemos dizer que não a coligações quando elas poderão estar próximas dos nossos princípios políticos, neste caso do centro-esquerda. Nós não estamos receptivos a essa hipótese, nunca fechei essa hipótese. Fala-se que poderá haver uma coligação, fala-se aí nos meandros políticos do Conselho de esquerda. Esquerda, a mim nunca... Bloco de Esquerda, Livre. Eu só espero que, muito honestamente, que essa coligação não faça um serviço e um caminho que ajude a direita a ganhar a Câmara Municipal. Nós temos 49 anos de poder, aqui em Santa Maria da Feira, poder PSD, 49 anos. Temos aqui, já é história a mais, aqui de um só partido. Aqui em Santa Maria da Feira é necessário uma renovação, é necessário uma mudança, é necessário uma transformação junto do poder político da Câmara Municipal, de forma a que até mesmo as empresas, os comerciantes, os cidadãos, as associações tenham a experiência de vivenciar o que é um outro partido, o que é outra forma de estar, o que é outra forma de pensar, o que são outras linhas estratégicas para o Conselho. Eu peço aos cidadãos e aos ouvintes da Rádio Sintonia que tenham essa capacidade. Esta frente esquerda, não sei se é verdade ou não, acho que... Foi aquilo que Eduardo Couto disse aqui, verdade, quer numa Praça da República, quer depois, quando foi entrevistado. Bom, se for verdade, eu só espero é que eles também tenham a capacidade de defender o Conselho de Santa Maria da Feira dignamente e que depois nós acreditamos que possamos ganhar e que, caso por algum motivo isso não aconteça, que não olhamos à esquerda e que eles não sejam os agentes funerários da vitória da direita. Márcio Correia, depois de uma fase inicial onde abordámos temáticas relacionadas mais com o Partido Socialista, ficámos aqui a saber, está na gravação, vários candidatos do Partido Socialista, já sabemos que em São João de Ver será uma mulher. Sabemos que o engenheiro António Cardoso terá forte possibilidade de ser o candidato de Pejeiros. Sabemos também quem é o candidato de Moselos. Ficámos a saber várias candidaturas.
Passando para temáticas, alguns temas que marcam a atividade do Conselho, que no fundo o que eu pretendo saber é o que é que pretende fazer sobre cada uma das temáticas, ou em alguns casos foram tomadas posições, se vai dar continuidade, se pretende mudar, é um pouco isto que se pretende saber, é uma opção. O Túnel da Cruz, a obra do momento, que poderá resolver uma das partes, um dos problemas daquela obra, é aquela questão ali da zona da Cruz, poderá também, leva a que haja uma entrada direta para o hospital, leva a que haja uma rotunda depois em Picalhos, há aquele alargar da via ali no Pontão, depois do hospital até à ponte antes da zona comercial. Que opinião é que tem em relação ao Túnel da Cruz? O que é que pretende implementar se chegar à Câmara Municipal? Qual é a perspectiva que o Partido Socialista tem para resolver esta situação da Cruz? Nelson, em primeiro lugar, passa pelo túnel, eu não queria passa afirmar pelo túnel. que se o Partido Socialista já fosse Câmara, se fosse Câmara Municipal, se estivesse no poder o Túnel da Cruz, já estaria realizado. Não tenho dúvida, já seria executado. Não Mas tenho o túnel é a solução? É assim, na minha opinião e dos técnicos, é a solução mais viável para esta dificuldade de circulação de veículos e para o caos que neste momento a cidade e algumas freguesias estão a ter em Santa Maria da Feira. O túnel não é só aqui para a cidade de Santa Maria da Feira, como é lembrar que às vezes, que o túnel vai desviar trânsito para São João de Ver, para Raminhão, para muitas outras, para Passos Brandão, para muitas outras freguesias que estão nos limites aqui de Santa Maria da Feira e que circula naturalmente, que faz defende o túnel. O túnel e aquela parte que está preparada, que é a rotunda em Picalhos, que é o fim daqueles dois túneis, fica a rotunda em Picalhos, fica um acesso para as ambulâncias direito ao hospital, fica aquela a execução do projeto, Nelson, também. A execução, eu se fosse Presidente de Câmara, naturalmente que o concurso não ficaria deserto. Esta é a primeira coisa que eu gostaria de afirmar. Não ficaria porque teria o cuidado, naturalmente, de consultar o mercado, de ouvir os gabinetes, de ter as informações necessárias para que depois, no lançamento do concurso de projeto, repito, o concurso de projeto e naturalmente também em parceria, que é obrigatório, com a infraestruturas das estradas de Portugal, o concurso não ficaria deserto, como infelizmente ficou, pronto, e todos nós seremos prejudicados com isso mesmo, porque vai atrasar a obra e há um responsável, e todos nós sabemos quem é esse responsável, por isso que eu acho que isso tem que ficar claro. Mas defende a aposta do túnel na Cruz e com aquilo que está neste momento perspectivado. Eu defendo essa perspectiva. Aquilo que eu entendo é que a Câmara Municipal fez algo que já podia ter feito há mais tempo. Okay? A Câmara Municipal e é responsável por isso. Nós temos um mandato, nós estamos em fim de mandato de um ciclo de 12 anos, 11 com Emílio Sousa e 1 com Amadeu Albergaria. E eles, nos diversos programas eleitorais, prometeram isto. Quer dizer, não somos nós que erramos, não somos nós que falhamos. Nós, a oposição, e a oposição a todos os partidos. Há um partido que esteve no governo de Santa Maria da Feira, que foi o PSD, que não conseguiu concretizar. Ponto final, parágrafo. Eu sei que isto dói, é muito boa gente, eu sei que há gente que não gosta de ouvir isto, mas é um facto, falharam isso. E agora, quando eu vejo, principalmente a nível de propaganda política, como se em 365 dias conseguiram fazer 1001 coisas, esse primeiro é sinal que em 11 anos não fizeram nada. Estão a passar um atestado de incompetência ao seu próprio partido, que eu acho estranho, ao seu próprio partido e ao anterior líder. Alguém que em 365 dias diz que anuncia isto, que fez isto, que fez aquilo, objetivamente não fez nada, só lançou candidaturas. E a verdade seja dita, e vamos também fazer aqui alguma justiça, é que algumas dessas candidaturas até foram trabalhadas pelo anterior presidente, pelo Dr. Emílio Sousa. Mas quando se anuncia com tanta vontade, com tanta necessidade, 365 dias de 1001 obras, que no fundo são zero, só vai acontecer basicamente a requalificação das estradas e mais uma outra questão, que também estava programada pelo anterior Presidente de Câmara, o Dr. Emílio Sousa, e que
quando não se consegue com que haja uma única proposta, que não se consegue com que o Túnel da Cruz pudesse avançar para a execução do seu projeto, que irá demorar 365 dias, no mínimo, a execução do projeto, fora os prazos de candidatura, os prazos legais de candidatura do próprio concurso em si. Pronto, eu acho que isto é um falhanço total. Mas respondendo à questão... Provavelmente a começar a ser tudo resolvido agora, nas próximas eleições ainda está a começar a obra. É uma situação, independentemente de qualquer partido que seja, isto também tem que ser há um concurso internacional, depois o concurso fica deserto, depois há uma nova candidatura, depois entretanto alguém que vai impugnar o concurso, isto entretanto a burocracia a agir. Como é que isto fica dito? Porque às vezes as pessoas veem, e eu já estou a imaginar, daqui a partir do dia 18 de maio, alguns outdoors da Câmara Municipal com os seus desenhos, com os seus projetos a anunciar. Estas coisas demoram o seu tempo, isto já devia ter sido feito. Por isso é que eu acho que os cidadãos têm que pensar seriamente e dar uma oportunidade a outras forças políticas. Márcio Correia, uma coisa que eu queria, e tenho colocado esta questão, é em relação ao Túnel da Cruz. O Túnel da Cruz, eu gostava que tentasse, o que é que acha disto? O Túnel da Cruz resolve um problema que é a circulação naquela zona pós-saída da autoestrada até ao hotel ou até ao hospital, mais ou menos. falar da Avenida Europa, Nelson, porque o Túnel da Cruz tem que ter depois... Depois a Avenida da Europa, também já estamos há 20 anos a ouvir falar da Avenida da Europa, que é mais uma promessa falhada do PSD. Certamente vai vir agora aqui, em vésperas de eleições, quase que aposto, mais um anúncio qualquer que a Avenida da Europa vai ser feita por uns milhões e pronto, ok, é o costume. Mas esta Avenida da Europa é um complemento fundamental, Nelson, aqui à questão da circulação para a cidade. Porque nós vemos aqui na 5 de outubro, e nós estamos aqui na 5 de outubro, nós vemos aqui na 5 de outubro que isto, a qualquer hora, eu costumo dizer das 7 da manhã, basicamente até às 8 da noite, isto é o caos de trânsito, como todos nós sabemos, e principalmente que é uma via utilizada para ir para o nordeste do concelho, como a maior parte dos cidadãos sabem disso, tem que passar por aqui, não é? Para ir para as Caldas, para ir para Lebão, para ir para Canedo, e outras freguesias vizinhas. Isto não, mas, Márcio Correia, não faz sentido. Onde eu queria chegar era um ponto. Fala-se do Túnel da Cruz, fala-se da necessidade de desanuviar aquela zona da cidade, não é? Mas há uma questão que pode ser resolvida de outra forma. É que, por exemplo, o Trânsito Nacional 223 vai se manter na mesma. Para o Oliveira das Mães, para São João da Madeira, para Valdecambra, para Arouca, continua aquela confusão de trânsito ali e para a Rifana e sim, mas com a passagem desnivelada, o trânsito naturalmente que vai fluir, pois, mas o trânsito acaba por não ir, mas o trânsito ali vai continuar na mesma, da mesma forma, vai continuar ali o trânsito na mesma, será quase certo. A hipótese de tentar construir um nó de autoestrada a sul, normalmente, por exemplo, na zona de São Miguel de Souto, com uma via que ligue ao bar a Cocujens, por exemplo, mais a sul da atual nacional que lá tem, mais a sul, que poderia fazer com que o trânsito que sai para São João da Madeira, para Valdecambra, para Arouca, para Oliveira das Mães, saísse mais a sul, e isto automaticamente passava a ficar tudo muito mais sossegadinho. Não, é uma hipótese. Isso só confirma que da parte da Câmara Municipal não há o devido planeamento, que é uma coisa também que eu peço aos nossos ouvintes que pensem, e é uma boa reflexão. Uma Câmara Municipal, quando vê um concelho demograficamente a crescer e quando vê núcleos residenciais a nascer em determinados locais do território, como os passionistas, que é evidente, que é claro, tem que pensar e tem que planear com antecedência. Aquilo que nós verificamos na Câmara Municipal PSD, com 49 anos, é que eles não são ativos, eles são reativos, eles só reagem, eles só apresentam as soluções depois dos problemas, eles não conseguem evitar os problemas, eles não conseguem antecipar os problemas. E isso é que é pena, porque não faz nenhum sentido, e sejamos aí sinceros no debate, não faz nenhum sentido legalizar 2 hipermercados colados ao hospital, em que temos os clientes dos próprios hipermercados que acabam por bloquear todos os acessos, até às vezes com dificuldade de circulação de ambulâncias. Não faz nenhum sentido. Uma Câmara Municipal, se calhar, tinha que ter a coragem política de dizer há aquelas 2 grandes superfícies, e mais vale escolher outro sítio, e eu até sei que havia grandes superfícies que neste momento estão ali, que tinham quase acordos noutros locais. É isso que eu refiro, é o planeamento estrutural antecipado, de forma que a cidade, que o concelho possa crescer. E a mesma coisa que no nordeste do concelho. Nós também temos que debater o nordeste do concelho, que é muito importante. Não nos podemos esquecer
daquelas freguesias. Nós também temos uma Nacional número 1, não é? Que está entupida, já não basta os carros que circulam, que atravessam os concelhos. Por isso é que eu defendo a isenção de portagens, e é uma luta na que eu vou A32. fazer. Na A32 é fundamental. Acha que a A32 poderá levar Não tenho a menor dúvida. o trânsito de pesados para... Há uns tempos falávamos aqui nisso na Praça da República. Se a A32 não tivesse portagem, podiam alguns pesados passar para a A32. É uma solução? É uma solução. Eu em 2009, e não estou a falar disto já, eu em 2009, no mandato de 2009 a 2003, quando fui vereador do Partido Socialista, eu apresentei essa proposta. Eu só estou a querer explicar a quem nos ouve, aos microfones da sintonia, que eu em 2009 já até apresentei propostas que continuam atuais e que solucionariam os problemas de circulação. Quer dizer, é isto que é necessário. Nós, em 2009, por exemplo, antes ainda, porque o túnel, a passagem desnivelada, que eventualmente não teria capacidade financeira à Câmara Municipal, também apresentamos, e somos corretos e temos memória, também apresentamos, o Nelson recorda-se disso, que até se discutiu, até o próprio Presidente da Câmara discutiu, na altura, a questão, a eventual construção de 2 rotundas, que era a rotunda ali no nó do Hotel Nova Cruz e depois a rotunda aqui em Picalhos, porque entendia-se que a Câmara Municipal não conseguia convencer o Governo de Portugal a fazer a obra. E faço aqui um parênteses, Nelson, importante. Eu critico o meu próprio partido a nível nacional e está em atas, em reuniões de Câmara Municipal. O Partido Socialista, quando foi poder, também errou, porque também devia ter o Partido Socialista no Governo Nacional. Também havia ter investido, e nós, PS, na altura fizemos isso e infelizmente não nos ouviram, como o PSD, aqui na Câmara Municipal, quando teve o PSD no Governo, também não conseguiu. Mas há uma situação que eu não consigo perceber. É que nós vimos concelhos aqui, muito próximos de nós, eu vou dar 2 exemplos de cores diferentes. Nós vimos Aveiro, ou nós vimos Vila Nova de Gaia, em que, se começarmos a observar as obras que são feitas lá e o custo de algumas obras, estamos a falar de milhões, e os governos, PS ou PSD, por exemplo, investiram nestes concelhos. Aqui em Santa Maria da Feira nunca houve capacidade de pressão, de reivindicação, de força política da Câmara Municipal para conseguir grandes obras para o concelho. Estamos a falar da rede viária, falamos do nó da Cruz, falamos da hipótese da criação do nó em Souto. Considera que poderá ser uma hipótese a pensar. Como também há quem defenda, Nelson, desculpa interromper, mais à frente em Lamas, para depois fazer a ligação ao eixo das cortiças, que também eu ia falar precisamente sobre o eixo das cortiças. O eixo das cortiças, entretanto, deixa de ter ligação à autoestrada, à A32, em Gião, porque o eixo das cortiças terminaria precisamente em Gião, agora passa a terminar na zona industrial de Monte Grande, em Fiéis. Será no fundo a entrada da zona industrial de Monte Grande. É uma boa solução, porque tem essa ideia em termos de solução, ou não, eu acho defendia o eixo das cortiças até ao Nordeste? Infelizmente foi uma obra inacabada, mais uma promessa não cumprida, com 49 anos de poder, e que também está a estrangular o Concelho na zona central do Concelho e na zona Nordeste. Aí tem que haver, na minha opinião, tem que haver um estudo relativamente à ligação, a uma possível ligação ou não a uma possível continuidade e conclusão da obra do eixo das cortiças, com depois uma ligação à 32, ou seja, aí a Câmara Municipal... Mas o projeto neste momento termina na zona industrial de Monte Grande. Não tem continuidade por causa das questões ambientais relacionadas com as ribeiras de Fiéis. Eu acho que tu sabes, eu acho que os ouvintes também devem saber, chegamos ao ridículo de alguns caminhões pesados, de algum peso, terem enormes dificuldades de circular na zona industrial de Fiéis. Na zona industrial em si circulam bem, se calhar no acesso no Ferradal é complicado. Pronto. É isso que não pode acontecer. A rede viária, tem havido várias fases de recuperação da rede viária. Acha que deve continuar? Preconiza continuar com a recuperação da rede viária? A questão da rede viária, a rede viária é sempre uma das bandeiras do PSD em campanha de 4 anos, de 4 em 4 anos. É sempre requalificação. Já vamos na 11ª, se não falha a memória, 12ª, já nem sei, são tantas, e peço desculpa por isso. É que
Eu também, a mim custa-me a perceber, isto era muito interessante, verificar o nível de viaturas que circulam, o número de viaturas que circulam em determinadas estradas deste concelho para justificar tantas requalificações. Eu olho e sei de concelhos vizinhos que não fazem tantas requalificações nas estradas como faz Santa Maria da Feira. Eu lembro-me, e espero que isso não aconteça, eu lembro-me em vésperas não, mesmo no sábado anterior às eleições, de máquinas a trabalhar, a pôr asfalto na estrada para dizer que se fazia obra neste concelho. Era, digamos que é a política mais fácil e algumas vezes que eu não consigo perceber porque pelo aquilo que eu pouco percebo e por aquilo que os técnicos que estão no Partido Socialista nos dizem, o asfalto, o alcatrão deve durar X tempo para X número de viaturas, aqui em Santa Maria da Feira Concelho, parece que isso tem mais dificuldade em durar. E depois é visível, porque basta ocorrer, e este ano até felizmente, porque a chuva foi mais intensa, e felizmente, não é, porque encheu as barragens e nós estamos já quase com as barragens totalmente cheias, ainda bem, e temos as estradas, muitas num estado lastimável. Mas também eu peço, e agora vou pedir à Câmara Municipal... A sua futura secretária disse 10º por concluir ainda em algumas freguesias. Ah, é? Está na 10ª? Depois, na 10ª por já agora concluir. quem é a minha futura secretária? É a secretária tesoureira da União de Freguesias de Lobão. Ah, a Vera. Está sempre atenta. Estamos na 10ª. Eu falei... Pronto, mas esta questão, e também digo aos cidadãos e aos presidentes de junta, sejam exigentes na requalificação. As requalificações das estradas têm que ter qualidade. Eu vejo aqui algumas a ocorrer, mesmo aqui na cidade da Feira, e algumas em outras freguesias, que eles colocam o tapete, nem fazem medições de cota, nem fazem guias. Aquilo desculpando o termo, e que me perdoem os nossos ouvintes, é para andar. O que interessa é pôr asfalto, é ser para andar. Temos de ser um bocadinho mais rigorosos e exigentes, até porque talvez assim o asfalto dure mais tempo. Em relação à Rede Viária, estamos os passos de concelho. Emílio Sousa, na tomada de posse há 4 anos, tirou um coelho da cartola e avançou com os novos passos de concelho. Uma carência, é um facto, não há dúvidas. Só que, entretanto, Emílio Sousa deixou a Câmara e Amadeu Albergaria não vê os passos de concelho como uma prioridade. Márcio Correia vê os passos de concelho como uma prioridade ou é da opinião como o Amadeu Albergaria que não será uma prioridade nesta altura, outras obras com mais prioridade? Nelson de Pais, eu acho que uma Câmara bem gerida conseguia as duas coisas, conseguia o Passos do Concelho e conseguia fazer o Túnel da Cruz. Infelizmente esta opção... Combinamos que o Túnel da Cruz será uma obra mais do Poder Central, tem que ser feito na minha opinião, trabalho também da parte do município. Uma planificação, um investimento plurianual, devidamente pensado, estruturado para o Túnel da Cruz, o mesmo já estaria realizado, e para os passos do Concelho, eventualmente já estaria em construção. Esta alteração, o Partido Socialista votou a favor, porque aquilo que o Partido Socialista realmente entende é que é também uma prioridade a questão caótica que é a Cruz. Aliás, nós até sugerimos isso, e convém também fazer justiça disso, porque a primeira sugestão foi o nosso vereador, o Dr. Sérgio Cirino, que em reunião de Câmara apresentou para que, na altura, o Dr. Emílio Sousa refletisse qual deveria de ser as prioridades, caso a Câmara não tivesse dinheiro para a realização das duas obras, que seriam importantes, e a Câmara Municipal, por uma questão de gestão e de não ter verba para tanto, optou depois pelo Túnel da Cruz, e nós votamos a favor relativamente a isso. Mas pronto, defende... Se nós fôssemos poder, não tenho a menor dúvida, Nelson, as duas obras eram... Nesse caso estamos a falar dos passos de concelho. Nelson, os passos do concelho leva aqui para Márcio Correia são importantes. É importante a discussão da obra. Os passos do concelho são importantes. Agora tem que haver uma discussão do que vai ser feito no centro histórico da cidade. Isso também me preocupa. Nós temos o Centro Histórico da cidade de Santa Maria da Feira, como também temos muitos centros em muitas freguesias deste concelho, em muitas freguesias, desde Argoncilha, desde
a Lebão, a Fiães, nós temos, e outras mais, nós temos muitas freguesias em que temos muitos imóveis completamente devolutos, completamente abandonados, em mau estado, onde não está a morar ninguém e onde realmente aquilo é necessário haver uma intervenção, é útil haver uma requalificação. E eu acho que o Partido Socialista, ganhando a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, uma das prioridades será reabilitar todos os imóveis que estão nesta altura nos centros históricos e nas proximidades dos centros históricos. E há uma razão muito também para isso. Primeiro, nós temos a dificuldade que existe a nível de habitação, será colocar no mercado mais habitação disponível. Segundo, a reabilitação desses prédios também implica menor custos públicos. Porquê? Porque as infraestruturas já lá estão, já temos rede de água e saneamento, já temos eletricidade, já temos gás, já temos redes de telecomunicações, até isso ajudava. E depois também a questão também social, urbana, de funcionamento das próprias freguesias, que iria ajudar ao convívio social, de forma que o desenvolvimento humano e social fosse mais harmonioso. O fim das uniões de freguesias, só se mantém a união de freguesias da sede do Conselho. É apologista desta medida ou para manter as uniões de freguesias? Eu sou apologista que aqui, se a União de Freguesias Santa Maria da Feira e as freguesias Espargo, Sanfins e Travanca entenderam que deviam de continuar nesta união e na sede do Conselho, se a população entende que deve continuar, porque está satisfeita, por isso não há que mudar. Em relação às outras, houve reivindicações de Mosteiro, do Val, de Guisande, de várias de freguesias. Eu sou, como tu sabes, eu sou de Pigeiros, não é? O meu falecido pai era de Pigeiros. E eu vou a Pigeiros todas as semanas. E como eu costumo dizer, a brincar, mas a falar a sério, eu vou ser enterrado em Pigeiros, se Deus quiser. Por isso, sabe, eu compreendo, eu sei o que é uma freguesia abandonada. Pigeiros, e a verdade seja dita, Pigeiros, Val, Vila Maior, são alguns exemplos de freguesias onde desapareceu. Pigeiros, e se nós descermos a zona, e faço um desafio aos nossos, para perceberem enquanto eu estou a falar a verdade, deixam a zona industrial de Pigeiros e vão até a igreja, passam pelo Perno, pela zona industrial, depois sobe-se para a igreja. As ervas todas por cortar, ninguém liga nada, estão ervas, silvas quase que os carros se riscam nas silvas, está muitos aspectos da própria freguesia. A reestruturação que houve na administração eu acho, em não há relação às gosto, freguesias. tem que haver, eu falo, por exemplo, Lobão, onde freguesias de Lobão, nós não vimos grandes movimentos destas uniões de freguesia por reivindicar, porque a população sentiu-se mais próxima, sentiu que mas o novo Guisande quis... Guisande tem uma tradição naturalmente com o Dr. Celestino, com o Sr. Celestino Sacramento, que foi Presidente de Junta, e há uma intenção... Confirma-se que é o candidato do PS, exatamente. Poderá ser candidato do PS, está confirmado. Poderá ser o candidato do Partido Socialista, e se for é um excelente candidato, é uma excelente pessoa que conhece bem. Celestino Sacramento, candidato do PS a Guisande. Vamos ver. Sim, senhora. Em relação ao Centro Coordenador de Transportes, temos em Fiães, não é? Mas fala-se de uma carência na sede do Conselho. Que opinião é que tem? Estava programado Nelson, nascer naquele terreno a norte da unidade comercial. Aos nossos ouvintes que 49 anos no mesmo poder e que numa... Mas essa situação dos 49 anos, já disse várias vezes. Eu quero falar tema a tema. Eu vou explicar porque com 49 anos não conseguem fazer um centro coordenador de transportes. Um centro coordenador de transportes em qualquer município, grande ou pequeno, e nós que circulamos pelo país inteiro vimos, até nos concelhos mais pequeninos, um centro coordenador de transporte digno, bonito, com uma casa de banho, com um sítio onde para estacionar para as pessoas, com um cafezinho aberto, onde os autocarros podem estar com sítios cobertos. Fala no caso da sede do Conselho. Na sede do Conselho não existe nada. Nós temos à beira do Hotel Nova Cruz uma paragem, onde se um cidadão que vem visitar Santa Maria da Feira vier de um autocarro, seja da Flexibus, ou seja da Rede Expressos, se vier do Algarve, ou se vier de Braga, ou se vier do Porto, ou se vier de Lisboa, se chegar aqui à meia-noite, que o autocarro chegar à meia-noite, não tem uma casa de banho, não tem um sítio, não tem nada, zero. Se tiver chuva, vento e frio, apanha a chuva, o vento e frio. Isto é inadmissível.
Em 2025, eu acho que isto envergonha todos os feirenses. Mas nós para- temos os nossos estudantes mas- universitários que às vezes vão apanhar o autocarro, chegam cá, não é? E têm que esperar que os pais ou que familiares ou amigos venham buscar e têm que ficar à chuva, ao vento, porque nem às vezes conseguem estar todos naquela paragem. Isto é indigno. Como é que não se consegue? Com 200 ou 300 mil euros, ou meio milhão, ou 1 milhão, não é? Depende da dimensão do centro coordenador de transportes, como é que não se consegue fazer algo em Santa Maria da Feira? Por isso é que eu digo, e tu referiste bem, que eu estou sempre a repetir, os 49 anos, é só para exemplificar que alguém está há 49 anos e não consegue fazer isto Mas consegue. o Centro Coordenador de Transportes, ou o Interface, o nome que quiser dar, Isso é menos importante. É assim, na minha Localização. opinião, nós temos aqui um novo Estava polo. previsto para aquele terreno a norte da unidade do centro comercial que lá está. Só que aquele terreno até ficou bonito agora, porque colocou-se relva e até fica bonito com verde, com aqueles pinheiros. Está engraçado. Acho que aquilo está muito bem ali, é melhor nem mexer, não é? Eu tenho uma opinião aí um bocadinho nova relativamente a isso, dos últimos debates, pensamentos que o partido está a ter relativamente a isso. Nós vamos ter um novo polo numa zona industrial privada, que é a Lusopark, como nós sabemos, e que, felizmente, tem grandes empresas, e vem mais uma grande empresa, uma multinacional, a Lufthansa, que escolheu Santa Maria da Feira, e ainda bem, e escolheu Santa Maria da Feira sem intervenção praticamente nenhuma da Câmara Municipal, não é? Como alguns que se intitulam como os grandes responsáveis, não estão a ser sérios quando passam essa mensagem, mas adiante. Nós temos um polo industrial em crescimento, temos o Aeroparque e temos a ligação à cidade, Santa Maria da Feira. Ou seja, na minha opinião, a localização do Centro Coordenador de Transportes tem que ser nesse eixo. Tem que ser num eixo em que... Porquê? Porque não se pode estar a pensar num aumento da zona industrial deve ficar do mais próximo Lusopark. possível da autoestrada. Não se deve pensar num aumento do Lusopark, em criação de centenas de milhares de postos de trabalho sem que haja transportes públicos. É necessário pensar nisso, porque eu não ouço todo a vanglorizarem-se pela questão da Lufthansa vir para aqui, mas é preciso pensar que vai haver muitos quadros, muitos trabalhadores que vêm trabalhar para estas empresas, não só para os alemães, mas também para outras empresas, e que não têm um autocarro na zona industrial do Lusopark, não têm, já para não falar do metro, não é? Não têm o metro, não tem absolutamente nada. Defende o metro até Santa Maria da Feira? Defende, essa é uma das bandeiras da parte do Partido Socialista, já Costa tem Amorim sido, já defendeu o isso Dr. há Costa muitos Amorim, anos. lá está, mais uma visão da parte do Partido Socialista, se não me falha a memória, em 2001. Está a começar a haver uma aproximação muito grande de Costa Amorim ao Márcio Correia, de Márcio Correia a Costa Amorim. Fica-se com essa percepção. Não, mas Eu já disse ao Costa Amorim aqui que ele seria candidato à Assembleia Municipal. Ele diz que não. Eu sempre disse, eu sempre tive uma relação muito próxima com o Dr. Costa Amorim, primeiro porque sempre foi um homem que me deu os seus pensamentos, as suas ideias. Por vezes discordamos, mas é nessa discordância que nós conseguimos construir a melhor solução. E é alguém que, para o Conselho de Santa Maria da Feira, teve uma visão excelente em 2001. Mas defende o metro até Santa Maria da Feira ou até ao Conselho, até Argoncilho, Eu até defendo São João o até metro Mazelos? para Santa Maria da Feira. Nós estamos neste momento, o partido está neste momento, os seus técnicos estão neste momento a estudar qual as melhores hipóteses para a extensão da linha do metro, em parceria também com outros municípios vizinhos. Por isso, a tempo certo nós iremos divulgar qual será a melhor linha para esta extensão, mas também não tenho dúvidas nenhumas que o desenvolvimento do Conselho de Santa Maria da Feira, a extensão da linha do metro para cá, seja pela parte norte, pela parte de Argoncilha, de Lourosa, Fiens, ou então seja na parte mais a sul, neste caso pela zona do Aeroparque Espinho, e para aquela zona, que há duas fórmulas, não tenho a menor dúvida que isso é um facto que irá também, e quando o Partido Socialista ganhar na Câmara Municipal, irá ser uma grande realidade. E vai-nos aproximar à área metropolitana do Porto. Porque o Boguinha não pode ser uma solução? O Boguinha... Mudando a bitola, mudando as carruagens, fazendo uma requalificação considerável na via, porque neste momento a via não tem condições. E a bitola terá que ser alterada, obviamente. Se for para ser ligado à linha do Norte, não tem condições nesta altura.
O Voguinha, na minha opinião, terá que ser sempre uma solução desde que tenha condições para cativar os passageiros e responda às necessidades das freguesias. Só nessa vertente é que o Voguinha tem que se transformar e tem que haver um investimento público. Se assim não acontecer, não tínhamos ilusões, temos de ser práticos, não tínhamos ilusões. A linha, eu aí sou pragmático. A linha, a requalificação da linha do Voguinha, que eu acho que ela terá que acontecer, mas sempre na premissa de servir as populações. Nós não estamos em tempo de fazer uma requalificação e fica uma linha com a bitola A ou a bitola B. Mas com a ligação direta à linha do Norte, passámos a ter uma ligação com o andante a partir de Oliveira das Mães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, todo o Conselho de Santa Maria da Feira, desde a Rifana até São Pai de Oleiros, e depois entra no Conselho de Espinho. Pode, por exemplo, entrar em Silval, na linha do Norte, e temos um acesso que não precisamos ter um metro, porque já temos ali, pode ficar com uma plataforma, por exemplo, há muitos anos foi feito um estudo pela Trendmo, através da Universidade do Porto, em que previa uma zona com uma plataforma enorme em Passos de Brandão, que serviria aquela parte ali do Conselho, com estacionamentos, com tudo, e atravessaria o Conselho. Poderia ser uma solução, ou pode ser uma solução. Pode ser uma solução, mas falaste aí numa coisa importante. A linha do metro e a sua extensão para Santa Maria da Feira não pode passar por Espinho, fique bem claro. As pessoas querem, quando optarem pelo transporte público metro, querem ir para Gaia e depois ir para o Porto. Essa é a ideia que eu penso que tem que ficar bem claro. Ou seja, terá que vir de Gaia para Argoncilho. Nós temos que ter, nós em 10 minutos, um quarto de hora, não é? Mais ou menos, nós temos que entrar em Gaia. Depois no Porto é outra questão, porque tem outras. Mas nós temos que entrar em Gaia pela linha do metro. Nós temos de ser eficazes nisso e temos que reivindicar isso para o Conselho de Santa Maria da Feira. E temos outros conselhos, Argoncilho e Santo Ovídio. É um completo atraso político aquilo que o PSD de Santa Maria da Feira está a fazer para o nosso Conselho ao não defender a linha do metro. Nós temos São João da Madeira, temos Oliveira das Mães, nós temos conselhos que estão à espera, nós temos intervenientes de peso político destes conselhos, PS e PSD de São João da Madeira, de Oliveira das Mães, que defendem a extensão da linha do metro para Santa Maria da Feira para depois chegarem aos seus conselhos, e temos um PSD completo de Santa Maria da Feira, um PSD de Santa Maria da Feira completamente retrógrada. Não podemos ter este tipo de pensamento. Não é por ser uma ideia do Partido Socialista, uma ideia do anterior candidato Costa Amorim em 2021, que deve o PSD prejudicar os feirenses. Esta é uma bandeira do Partido Socialista. Foi em 2021, Costa Amorim já avançou com o metro no início dos anos 2000. Já foi há muito tempo, estou a dizer 2021, porque ele foi candidato em 2021 e defendeu aí, e infelizmente havia muitos cidadãos... 2021 o candidato foi Márcio Correia. Não, 2001. 2021 foi Márcio Correia. Desculpa, estou a dizer 2001. Já foi há 24 anos. 24 anos. Em 2001. A Costa Amorim defendia, diziam que era um lunático, dizia que não fazia sentido absolutamente nenhum. O tempo provou que o doutor Costa Amorim tinha razão e o tempo ainda prova que é algo que urge, é algo que é necessário realmente para o nosso Conselho. Nós temos que gerir o tempo, que ainda falta muito para falar, e temos que ser mais pragmáticos. A hipótese de TGV na feira como uma estação, o que é que pensa disto? Não será propriamente TGV, será uma estação na zona do Europarque, aquilo que foi dito depois, que é para tentar aproveitar, nos momentos em que o TGV não funciona, colocar, por exemplo, intercidades e parar aqui. Quero acreditar que seja verdade. Mas é defensor de uma situação dessa? Quero acreditar que seja verdade. Eu espero que não seja... Que possa ser possível, é isso. Apoia. Eu apoio e quero acreditar que seja verdade. Espero que não seja aqui só um desvio de atenções para não se falar da linha do metro. Eu quero acreditar que seja verdade. A unir. Parece que já uniu, desuniu de início e agora parece que já está a unir mais. A unir começou mal. Apesar de não haver algumas infraestruturas ainda, mas pelo menos parece que já funciona melhor. Aí também temos que... E aí tem que ser justo, a Câmara Municipal, o Dr. Inês de Sousa, não teve responsabilidade total nisto, não é? Convém frisar que a UNIR vem da área metropolitana do Porto, houve um concurso internacional para a atribuição de determinadas rotas de autocarro e ganhou uma empresa aqui para a nossa área, uma empresa espanhola, e
Ok, a coisa não correu nada bem, a Câmara Municipal fez o possível. Na nossa opinião, na Câmara Municipal entendemos que relativamente à informação aos municípios falhou, aí a Câmara Municipal falhou, a informação nas paragens de autocarro deveria ter sido mais rápida, mais eficiente, nos sites, não foi. Espero que a situação continue a melhorar, parece que sim, parece que está a melhorar, já se nota a colocação dos posteletes em algumas paragens de autocarro, por isso eu espero que isso continue de forma a que principalmente é uma população, aqui o uso dos autocarros, nós temos aqui uma diferenciação de utilizadores a nível de idade. Temos os mais novos e os mais velhos, que curiosamente são os que mais usam os autocarros. Espero que eles tenham essa qualidade no serviço, porque não está a ter até agora e que é necessário. E também não consigo perceber, e acho que a Câmara Municipal, e se for o Partido Socialista a governar, vai alterar isso. Existem muitas limitações de horários e falta de horários para a circulação dentro do concelho. Eu ainda não consigo perceber como é que muitos cidadãos de determinadas freguesias, Pejeiros, Gião, Sanguedo, quase que não existe autocarros para virem à sede do concelho tratarem dos seus assuntos, ou para o hospital, ou para o tribunal, ou para a conservatória, ou seja, para o que for para a sede do concelho. Não há autocarros. A mim custa-me, enquanto cidadão, a ter essas... E estou a vivenciar isso até de forma própria. Eu tenho uma tia minha que mora em Pejeiros e que, para vir para Santa Maria da Feira, quando tem uma consulta no hospital, vê-se tramada, e desculpem este tramado, que é mesmo verdade, porque não tem transporte público eficiente e não tem oferta de transporte. É necessário que a Câmara Municipal, junto da UNIR, ou até mesmo ter a iniciativa de corrigir estas deficiências. O novo tribunal, depois de termos o tribunal a funcionar naquele prédio, tudo se conjuga para que tenhamos obras no antigo tribunal, tenhamos um novo tribunal. É a melhor solução? Enquanto advogado, tem dignidade? Acha que tem dignidade as atuais condições do tribunal? Não, eu acho que as atuais condições do tribunal têm minimamente dignidade. Quando falo de dignidade, por exemplo, é aquela questão que já foi debatida aqui e era quase uma situação que todos concordavam com isso, ou seja, um tribunal tem que ter as salas de audiências, tem que ter uma certa coisa que o tribunal, da forma como está... É, porque as salas de audiência, a sua entrada é ao ar livre, não é? Pois. Não é um espaço coberto. Quando chove, quando faz frio e vento, sente-se isso, porque as pessoas estão ali, embora estando cobertas, estão ali um bocado, apanham com isso, com essas intempéries. É uma boa solução fazer não tenho dúvida nenhuma que a comarca de Santa Maria da Feira merece a requalificação do antigo edifício. A requalificação já da parte térrea. Eu não conheço o projeto, não sei o que é que aí está, mas também penso que está em concurso isso. Por isso, mas merece um novo tribunal que albergue todos, o Tribunal de Trabalho, o Tribunal de Família, o Tribunal Criminal, os julgados de paz, que nós o Partido Socialista apresentou na Câmara Municipal uma proposta para que o novo Tribunal tivesse já incluído os julgados de paz, que se construa aqui em Santa Maria da Feira um centro judiciário interessante e que a comarca da Feira seja a líder em termos de justiça desta zona geográfica do país. Defende depois que o futuro tribunal possa ser requalificado no espaço anterior. Vamos ter que ser mais pragmáticos agora, senão daqui a pouco, à meia-noite ainda estamos cá. Europarque. Foi uma boa solução. Hoje temos um Europarque que tem mais visibilidade, tem mais eventos, consegue se expor melhor para o exterior. Ou seja, nós conseguimos, de certa forma, conseguimos vender, entre aspas, o nome Europarque. É algo que nós conseguimos mostrar para o exterior, para fora do nosso território. Foi uma boa solução, tem alternativas, o que é que tem a apontar, o que é que é possível fazermos no Europarque? Faço um elogio à Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem gerido bem o Europarque. O Europarque é um centro de congressos que está em pleno sucesso, está com uma excelente taxa de ocupação. Dessa parte eu não tenho nada a apontar. Penso que a Câmara Municipal tem feito e tem realizado um excelente trabalho. Do Tribunal passamos para as zonas industriais. Há pouco falávamos da zona industrial do Monte Grande, em Fiães, temos o Perme, Pejeiros, Caldas de São Jorge, ali naquela confluência. Temos aqui o Lusoparque agora mais recentemente. Esse é privado. Pois,
mas é uma zona industrial no concelho. Certo é que as zonas industriais começam todas a esgotar. A de Monte Grande esgotou logo, não há terrenos. Começam todas, ainda há aqui terrenos no Parma. São as que existem, são as essenciais, há carências, acha que deve-se construir mais, onde? É assim. Infelizmente, eu acho que nestes últimos anos a Câmara Municipal não teve uma visão, digamos que ampla e uma visão futurista relativamente às zonas industriais. Isto porquê? Porque as zonas industriais foram construídas com dimensões muito reduzidas, o que de certa forma fez com que as grandes empresas que precisem de algumas centenas de milhares de metros não consigam entrar em algumas zonas industriais. Essa foi a principal razão que levou o Lusoparque a crescer, além da sua localização, que levou a crescer é que tinha área de terrenos com milhares de hectares e permitiu que muitas grandes empresas se instalassem, e ainda bem. E tanto em Romariz, Mosteiro, em Canil, algumas zonas industriais optou-se de média e pequena dimensão e devia ter tido uma outra visão. E nós temos já localizadas algumas futuras zonas industriais. Onde? Eu não vou divulgar, mas posso dizer que uma será no eixo da A32. Há lá terrenos suficientes para aumentar uma determinada zona industrial. Quando fala no eixo da A32, tanto pode ser em Milheiros de Poiares, como pode ser em Romariz, como pode ser em Gião, como pode ser em Canedo. A via da A32 existe terrenos até com cotas muito interessantes, que não implicam um grande investimento da parte da Câmara Municipal, que pode ali nascer uma grande zona industrial que pode promover o desenvolvimento do concelho, principalmente naquela zona do Nordeste. Nós estamos neste momento nesse foco, a estudar isso e no momento certo vamos apresentar. Muito bem. Em relação à saúde, o Hospital da Feira começa a ficar já... nesta altura complicado, porque é o hospital que nasceu para o concelho de Santa Maria da Feira e nesta altura é o hospital do norte do distrito, não é? Nesta altura tem mais de 300 mil utentes que estão ligados a este hospital, que dependem deste hospital, no fundo, começa a ficar complicado. Apresenta alguma solução? Agora ainda vai ter uma unidade especial de saúde mental. Exato, de saúde mental, que já foi aprovado, está tudo tratado. Mas está a ter a requalificação das urgências, que é por fases também. A requalificação das urgências já vem desde o século passado, quase. Já está verdade, mas é o que eles dizem, é por fases. Já está a ser feito há muito tempo também. E, inicialmente não era fácil. Aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Administração chegou a dizer aqui que estava à espera de apoios para dada altura para avançar com a requalificação das urgências. Só que aquilo vai avançando e não é fácil. Eu penso que a nível de saúde, tanto dos cuidados primários, como também depois a nível dos cuidados hospitalares mais graves, aquilo que eu entendo é que agora com a unidade local de saúde, penso eu, e não sou conhecedor aí do que está programado, se é que está programado, da parte da Câmara Municipal, e se há algum estudo relativamente à necessidade de crescimento ou não do hospital. Não sei, não sou conhecedor, penso que entendo eu que deveria já a Câmara Municipal e a própria Unidade Local de Saúde ter isso programado. Aquilo que eu sei, e foi aquilo que o Nelson referiu, e muito bem, é que está tudo repleto, está tudo cheio. Parece que há necessidade da extensão. Ainda agora o Conselho de Obar, o Hospital de Obar, deixa de ter a ligação ao Hospital de Aveiro e passa também a vir também para Santa Maria da Feira. Só faltava agora Espinho, que tem ligação a Gaia, também vir para a Feira. Sim. E nós ficámos com o Aveiro Norte todo. Esperemos que não é? Só daqui a um bocado a Feira não tem capacidade até para ter qualidade de atendimento a nível de saúde para os seus próprios habitantes, o que espero bem que isso não aconteça. Mas aí eu tenho que ser sincero e objetivo, eu não conheço o que está programado da parte dessas linhas de saúde para o crescimento ou não do hospital. Aquilo que eu posso referir é que, ganhando a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, será uma prioridade, e isso porque entendo que naturalmente, e com os déficits de saúde pública que está a acontecer, a nível de qualidade também é algo que me preocupa. Nós aqui no Concelho de Santa Maria da Feira, felizmente, que temos unidades de saúde familiares, e a Câmara Municipal também esteve aí muito bem, porque também ajudou os vários programas. Eu ia chegar precisamente aí às unidades de saúde.
as que temos são as que chegam à necessidade de mais unidades de saúde. Chegam Estas ligações defende. É apologista. Nós temos tido aqui um combate político interessante, um bocadinho silencioso. Eu vou partilhar aqui com os ouvintes da Rádio Sintonia, porque nós vimos aqui a campanha partidária. O nosso atual Primeiro-Ministro veio cá inaugurar unidades de saúde familiar, neste caso Nogueira da Regedora, Oleiros, Canedo e Milhares de Poiares. Veio fazer cá a campanha, como fez hoje no Porto também, no mercado do Bilhão. Mas não interessa, veio cá. Mas relativamente à unidade de saúde, às 3 unidades de saúde familiares, a verdade tem que ser dita. Isto foram candidaturas dentro do PRR lançadas pelo governo socialista. E a Câmara, e muito bem, e as juntas de freguesia em causa, e muito bem, estiveram ao lado do governo do Partido Socialista quando lançou estas candidaturas no PRR. Aquilo que nós defendemos é que esta verdade, para interesse do Conselho, tem que ser dita. Eu estou a elogiar a Câmara Municipal, estou a elogiar o PSD por essa opção política, mas eu também quero ouvir da parte dos dirigentes do PSD que tenham a coragem de dizer não, foram candidaturas que foram aceitas e foram movidas e promovidas, houve enorme trabalho do Governo e dos Ministros da Saúde da altura do Partido Socialista para junto do PRR conseguirem esses quadros comunitários que depois foram deferidos e que o dinheiro veio para Santa Maria da Feira. Este é um trabalho político que é transversal partidariamente, tanto faz ser laranjas, rosas, azuis ou encarnados, não interessa. O que interessa é que isto nasce em Santa Maria da Feira. Só que nós às vezes, faz parte da guerra política, faz parte do combate, às vezes também para animar as coisas, nós fazemos isto. Mas é preciso também passar esta mensagem de transparência e de verdade para que as pessoas tenham a noção, porque eu também gostaria, quando o Luís Montenegro veio cá, Luís Montenegro, candidato do PSD a Primeiro-Ministro, ou quando o atual Presidente da Câmara falou, era bonito dizer, não, na altura foi um outro governo, do com a partidária. Estas coisas fica bem dizer isto, acho que ganham credibilidade. E na política também, a verdade hoje em dia é cada vez mais e sempre necessária. Falou em 3 unidades de saúde que foram inauguradas esta semana, ontem, acho que foi ontem, que foram inauguradas. Foram na segunda-feira. Perspectiva-se na confluência de Fiéis e de Sanguedo, pelo menos essa. Sim. Mas já mais, no Conselho há algumas carências, mas fala-se numa... Vai haver uma em Romariz e agora aqui a Câmara Municipal está e bem... A de Romariz é a requalificação de uma escola que se transformará em... gastaram cerca de 1 milhão de euros e depois aqui na sede do Freguesias do Conselho também estão a... Junto à AGNR. A AGNR vão juntar a Egas Muniz com a Terra Santa Maria, que são 2 que estão separadas agora, vão juntar ali e bem, e a Câmara Municipal, e muito bem, está a executar o projeto para depois lançar o concurso e lá está. Eu, enquanto candidato do Partido Socialista, elogio isso da Câmara Municipal e bate palmas, e é assim mesmo que nós iremos construir coisas boas para o Conselho de Santa Maria da Feira. Quando nós temos que dizer bem, dizemos bem, sem problema nenhum. Mas defende mais algumas para o Conselho? Atualmente, parece-me que a nível de freguesias, a rede de unidades de saúde familiares está com qualidade. Também temos a requalificação de Reunião, estou-me a esquecer. A requalificação de Reunião, temos a requalificação... mas falava-se, por exemplo, numa unidade que servisse de Reunião, São João de Ver. Pronto, na essa aí, porque São João de Ver e Reunião, a São João de Ver também tem ali, apresenta algumas debilidades. O SF cuidar. Apresenta ali algumas debilidades, tem que se estudar e eventualmente pode, na minha opinião, ser necessário... Passos Brandão Lamas. Não, eu acho que São João de Ver também pode ser necessário uma nova unidade de saúde familiar, é uma questão que nós depois teremos que estudar. É uma situação a estudar. Falamos da situação de saúde, passamos para o ensino. Exatamente, para o ensino. O Censo Escolar da Feira foi apresentado recentemente. É uma carência? Será o fim das 2 escolas primárias do centro da cidade. Aqui no centro da cidade? O Centro Escolar da Feira também, estamos em 2025 e vai ser lançada a obra, e há 12 anos que andam a promover esta obra, que ela seria já concluída. Nem vai ser concluída nos 12 anos e só agora é que foi lançado o projeto. Repito, o projeto. Por isso, é uma necessidade, a qualidade de ensino aqui do primeiro ciclo Santa Maria da Feira merece essa nova infraestrutura
escolar. Parece-me que a ideia de colocar ali no antigo ciclo, não é? No que agora está abandonado, e depois a requalificação daquela zona ali no início da Sá Carneiro, com a construção de uma rotunda, parece-me que da parte da Câmara Municipal será realmente um bom projeto e espero que seja concluído rapidamente, com o lançamento do concurso, que seja concluído rapidamente. Lamento é que tenha-se demorado tanto tempo, que na minha opinião era desnecessário, mais de 12 anos, como referi, e espero que não haja mais nenhum entrave para que, e também, Nelson, como já referimos, nós estamos aqui a falar de uma execução de uma obra que também vai demorar. Se calhar nem daqui a 4 anos estamos a inaugurar, porque também é um concurso internacional, vamos ver depois como é que corre. Mas parece-me que sim, que será desta, e ainda bem. Ensino secundário é uma das carências do Conselho. É uma das carências do Conselho e é acima de tudo, devido à má programação deste último Mas mandato. qual é a solução que apresenta? Olha, Nelson, eu acho que o ensino secundário caminha essencialmente para duas vertentes, que é a vertente da formação do ensino superior e a vertente, felizmente e cada vez mais... Defende uma aposta no superior no Conselho? Um polo, por exemplo, da Universidade de Aveiro no Conselho? Não tenho a menor dúvida que entre a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto, posso garantir, sendo eleito Presidente de Câmara, Santa Maria da Feira irá ter um polo universitário. Posso garantir que todas essas demarches serão concluídas com sucesso da parte do Partido Socialista. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É uma marca, é uma realidade. Com o Partido Socialista, Santa Maria da Feira, o Conselho, terá um polo universitário. Outra situação que quero referir relativamente às escolas secundárias, à carência delas, é que isso deve-se, infelizmente, à culpa do PSD, porque nós temos um concelho aqui vizinho, São João da Madeira, que tem, se não me falha a memória, 3 escolas secundárias, e tem dessas 3 escolas... está mesmo na confluência do Conselho da Feira, encostadinha a... Pois, mas é que dessas 3 escolas, segundo os números que eu tive acesso, 1/3 são alunos do Concelho de Santa Maria da Feira. Por isso, nós poderemos verificar que realmente não faz nenhum sentido. E depois temos outra escola, que é em Espinho, que também vai... Nogueira Oleiros. Também vai buscar algumas dezenas ou centenas de alunos ali. Por isso, o Conselho da Feira merece uma reestruturação do ponto de vista do ensino secundário. Há a promessa de Passos para não ter ensino secundário. Já foram feitas obras a pensar em ter secundário em Passos. Tudo indica até que, julgo que foi o Presidente da Junta de Freguesia que disse aqui na Praça da República que poderia ter já até no próximo ano. Poderia hipóteses de abrir já este próximo ano. Na dúvida porque estão andando eleições e é tudo para já, vamos ver. Mas o que é necessário aqui é Santa Maria da Feira optar pela via profissional. Os cursos profissionais hoje em dia garantem empregabilidade e é muito importante que a Câmara Municipal possa dar oportunidades aos nossos jovens dos mesmos terem essa via dentro do Conselho para que assim continuem a residir cá e a ter oportunidades de emprego com rendimentos interessantes e rendimentos bons para que... Mas a solução para o secundário passa por Passos, como disse, espera-se que venha Passos, chega ou mais alguns? Na minha opinião não chega. Na minha opinião, há um ouvinte que colocou Moselos, Escola Secundária Moselos. Quem se esquecer de Moselos perde, disse o Fábio Andrade. Não sei, eu acho que de Santa Maria da Feira merece mais uma escola secundária, como é óbvio. Naturalmente que isso há aqui algumas imposições, limitações da parte do Ministério da Educação. Vocês devem perceber que o Ministério da Educação, a partir do momento em que tem ensino secundário e tem escolas já públicas noutros concelhos, gera aqui algumas limitações na construção de novas escolas. Por isso é que nós temos que apresentar um plano diferente da oferta de ensino secundário, e por isso é que eu estou a referir que a via profissional é a solução. Nós temos o calçado, temos a cortiça, temos agora com a Lufthansa eventualmente a questão da informática, da metalomecânica. Por isso nós temos que apostar nessas vias de forma que Santa Maria da Feira possa ter um ensino secundário. Muito bem. Falámos do secundário, falámos do ensino. Habitação social é uma carência que é nacional. Temos uma carência a nível nacional em termos de habitação social, em termos de habitação. O que é que defende? Habitação a custos controlados, novas habitações. Há pouco falou em requalificação das zonas urbanas. Eu defendo aqui um misto. Eu defendo entre a construção
que não são habitações sociais, que não são guetos, que desculpem a palavra. Hoje em dia, nós estamos em 2025, a construção de habitação pública, que pode ser através de cooperativas, tem que ter um misto. Tem que ter um misto de arrendamento e tem que ter um misto de aquisição. E nessas duas... A custos controlados, habitação controlados. E os custos controlados são para todos os cidadãos. O que é que eu refiro? Não estamos a falar só da classe média muito baixa, desculpa a minha expressão, dos mais pobrezinhos. Não estamos a falar desses. Nós estamos a falar de uma real classe média, onde nestas habitações nós teremos pessoas que ganhem o salário mínimo nacional, teremos pessoas que ganharão um bocadinho mais com o salário mínimo nacional, teremos outras pessoas que até ganham bem. E esse é o tipo de habitação a custos controlados, Nelson, que funciona bem e que está provado noutros países da Europa que resulta. E ainda por cima tem a vantagem da integração social ser com maior sucesso. Ou seja, as ligações escolares, as ligações esportivas, as ligações até de tradições da própria freguesia podem fomentar isso neste tipo de habitações. Ambiente. O ambiente, há uns tempos, tínhamos poluição no Uima, tínhamos poluição no Castor. As coisas parece que estão mais calmas nessa área. Também ajudou as muitas chuvas, convém lembrar. Mas já, que com o facto de chover muito... Antes da chuva. Vamos agora ver o que é que vai acontecer sem as chuvas. Já antes da chuva. Eu, por acaso, acho que não tem havido reclamações, não vou... Em Fiens parece que acalmou. Acalmou, vamos agora aguardar com não haver tantas chuvas. Porque em Fiens, que é que a dada altura, isto há uns anos atrás, aquilo era cíclico, constantemente tínhamos o Rio Uima, tanto ia branco como ia azul, dependia do dia e da cor da equipa que tinha ganho, provavelmente no dia anterior, estavam sempre a mudar a cor da água. Nos últimos tempos, pelo menos não se vê publicações de nada, não se vê ninguém a queixar-se, parece que o Rio Uima já está melhor. Às vezes que eu passo por lá, de vez em quando vou lá caminhar, nos passadiços, o rio está normal. Menos aparentemente. Mas não há guarda-rios, pois não, eles disseram que iam colocar 2 guarda-rios. Acho que não, por acaso tenho que perguntar na Câmara Municipal, porque penso que ainda não existe nenhum guarda-rios. Eu fiquei com a percepção que pudesse ser o resultado dos guarda-rios. Não sei. Mas não sei se há. Não sei se há. Eu acho que ainda não há. Mas até vou perguntar na próxima reunião de Câmara que for, ou então algum vereador meu que vá, que os guarda-rios, porque eu até acho que, seja do meu conhecimento, ainda não estão em prática. Ainda não estão... Falámos do ambiente. A água é muito importante. Fala-se da água, falamos da Indáqua. Muitas críticas em relação à Indáqua, em relação às tarifas, em relação a várias situações. Uma coisa que é importante e para mim de saber é isto. Que opinião é que tem? Renegociar o contrato, terminar com o contrato, é importante sabermos isto. O contrato, julgo que termina daqui por 4 anos, precisamente em 2029, julgo que é assim. A renegociação pode ser feita em 2029. Defende a renegociação. Olha, Nelson, em primeiro lugar, convém culpabilizar, e que me desculpem, mas convém culpabilizar e fazer memória de que nós temos um dos preços mais elevados da água em Portugal, devido à opção da parte do PSD. E não venham com a desculpa do investimento na construção da rede, porque também temos municípios onde houve exatamente a construção da rede da parte do concessionário e o preço não é tão alto como em Santa Maria da Feira. Aqui opta-se pela Câmara PSD em defender a Indáqua e manter estes lucros de milhões de euros que a Indáqua vai gerando. Também desde já asseguro que nós iremos naturalmente baixar o preço da água, isso é certinho, a tempo certo vamos explicar como é que vamos fazê-los, tu já querias adiantar, mas nós vamos explicar, temos mecanismos legais para o efeito, seja a renegociação, seja o resgate, há capacidade de intervenção do ponto de vista contratual da parte da Câmara Municipal. Tem que haver essa opção política e o Partido Socialista, ganhando a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pode já garantir a todos os feirenses, a todos os cidadãos, que irá mexer no contrato da Indáqua, irá fazer com que o preço da água baixe. Afinal, segundo Filipe Moreira, ainda recentemente houve poluição nos cursos de água em Fiens. Olha, afinal... Deduzo que tenha sido no Rio Uima, porque Fiens tem muitos cursos de água. Deve ser a freguesia do concelho que mais tanques públicos tem. E depois já consequentemente a água sai. Mas ele não referiu nada dos guarda-rios, não? Não, o Filipe costuma saber essas coisas, mas não disse nada, não escreveu nada. Porque isso também foi uma promessa
que eu penso que até foi assinado um contrato entre a Câmara Municipal e a ENDAC, a colocação de 2 guarda-rios, que era importante, é uma boa medida. É uma boa medida, não estou a criticar, é uma boa medida que já devia estar a ser concretizada, mas por acaso não sei, era importante. Muito bem, falámos de vários temas, agora passamos precisamente para investimentos para obras que foram aprovadas e com perspectivas de começarem, ou já começaram algumas. O que é que pensa sobre estes investimentos? Se tem uma opinião contrária ou o que é que pretende fazer nestes casos? Monte Coteiro, requalificação. Neste momento o Monte Coteiro está um pouco abandonado. Acho uma boa medida, acho uma boa intervenção. É um necessária local, para a cidade de Fiães. desse lado temos uma vista fantástica, só que está um pouco... Está ali quase num cantinho, desmazelado, pouco cuidado da parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Fiães. De Fiães não, de Monte Coteiro é Moselos. É Moselos, peço desculpa, estou a confundir com o outro. De Moselos, e é necessário uma... Aquilo até vai ter uma intervenção da parte que foi à Câmara Municipal, e penso que sim, que é uma boa medida da parte da Câmara Municipal. O outro monte, esse sim em Fiães, o Monte das Pedreiras. Poderá nasce ali o Parque da cidade, com campos de voleibol de praia, a obra fica bem naquele local? A obra fica bem. Eu também gosto muito desse espaço, tem aquele cafezinho lá em cima que dá para também ter uma paisagem bonita sobre as freguesias que estão ali ao lado, e acho que a Câmara Municipal também faz bem. Nelson, relativamente a esses investimentos nas freguesias, o Partido Socialista votou completamente a favor deles, e mais, o Partido Socialista, por exemplo, em Fiães, já anda há anos a lutar por isso. Não é? Em Moselos também já apresentou propostas relativamente a isso. Isto são medidas e são projetos e são obras que eu digo que a Câmara Municipal está a agir corretamente. Já devia ter agido, já devia ter feito essas obras. Mas já que está a fazê-las agora, mesmo em campanha eleitoral, mesmo próximo da campanha eleitoral, mesmo na altura das eleições a lançar isso tudo, ainda bem. Eu espero que elas sejam realizadas, bem realizadas, espero que a população goste, que não aconteça algumas requalificações em que a população também não gosta e às vezes não corre bem, mas ouçam a população, porque há uma coisa que eu também às vezes é preciso interagir mais, é preciso dialogar mais com a população, para ouvir as coletividades, para ouvir as pessoas, para ouvir os comerciantes, para eles opinarem sobre os projetos, porque eles são ali os intervenientes diretos, os utilizadores disso. E é importante haver este tipo de política camarária. Isto nós também vamos fazer com isso. Nós queremos também, nós Partido Socialista, agora desculpando, mas acaba por ser importante porque tem a ver, é uma ligação direta, nós iremos implementar e apostar nos orçamentos participativos. O Partido Socialista também será algo que nós consideramos muito importante, que a população possa dar a sua opinião e intervir e decidir quais os melhores projetos para as suas freguesias, e o orçamento participativo é um mecanismo democrático que aproxima o cidadão ao político, à entidade política Câmara Municipal. O município adquiriu a Quinta da Cavacada em Fiães. Emílio Sousa apresentava um projeto para a Quinta da Cavacada, entretanto ficou um pouco em stand-by. O que é que pretende fazer naquele espaço? O que é que acha que é possível ser feito naquele espaço? A aquisição, nós votamos também a favor da Câmara Municipal, era importante para a cidade de Fiães, para o crescimento da cidade de Fiães, que estava ali um bocadinho limitada no seu crescimento. Fazer o que é lá? Há a indicação que poderá haver da parte do anterior Presidente de Câmara, se é verdade ou não sei, foi o que ele nos transmitiu, que podia haver até interesses, eventualmente em alguns grupos económicos, de instalarem ali determinados investimentos privados que pudessem ajudar a promoção da cidade de Fiães. Quero acreditar que sim, repito, quero acreditar que sim, por isso é que nós votamos a favor na Câmara Municipal. Penso que está um bocadinho atrasado esse processo. Espero que a Câmara Municipal o acelere. Se calhar até vai fazê-lo por causa de motivos eleitorais, mais que não seja. Quinta do Engenho está diferente, com aquele corte que acabou por agora está mais ou menos diferente, mas fala-se da necessidade de recuperar a parte de baixo. É assim, eu a Quinta do Engenho, Nelson, eu tenho ouvido algumas críticas, porque continuam a referir que está muito distante da população. Continuam a dizer
Ok, a parte do ténis e aquela parte está a funcionar e bem, até vai haver mais um campo de ténis agora, estão a construir mais um, se não me falha a memória, ou já construíram, já nem sei, mas está previsto mais um, por isso essa parte está a funcionar bem, mas eu acho que é necessário abrir a Quinta do Engenho à população, criar mais atividades, se calhar criar atividades mais com a natureza, tem ali uma riqueza fantástica e eu acho que não tem sido devidamente aproveitada naquela zona do concelho. É preciso criar ali mais qualquer coisa que possa motivar a população até ao exercício físico e isso não se tem verificado, continua a receber algumas queixas, nós estivemos lá recentemente e a população queixava-se disso, até às vezes de mau estacionamento, que depois não permite as pessoas circular, pronto, convém melhorar ali alguns aspectos. Melhorar a Quinta. Quase a terminarmos, vamos passar para os últimos dossiês, desporto e cultura. Em relação ao desporto, há uma pergunta que é pertinente. O município apostou nos sintéticos, no apoio aos sintéticos. Defende o sintético ou o natural? Um dos candidatos à Câmara já tornou público que defende o natural. Assim, o relevado natural. O ideal é o relevado natural. Agora nós temos que avaliar naturalmente a racionalidade dos seus custos e a capacidade depois dos clubes de o manterem, não é? Essa é uma opção que não depende só... Márcio Correia fala tanto em Pigeiros, poderá nascer um relevado natural em Pigeiros. Espero que sim. Agora, a preferência pelo natural em detrimento de sintético em Pigeiros. Eu daria sempre preferência ao natural, como é óbvio. Agora, as próprias instituições desportivas têm que perceber qual a capacidade que têm de manutenção, isso é importante. A Câmara Municipal também tem que atribuir essa responsabilidade aos próprios clubes, não pode ser a Câmara Municipal, agora vamos para tudo natural e depois os clubes não conseguem ter receitas suficientes para manter o natural. Tem que haver aqui um equilíbrio entre as partes, de forma a que depois seja o clube a ver qual é a melhor solução para os seus praticantes, que eu acho que é fundamental. A nível desportivo, continuo a defender a ideia da construção de um pavilhão. Nós já chegaremos aos pavilhões. Em relação aos sintéticos, ou natural, já vi que prefere o relevado natural. Mas continuar a dar apoio, o apoio que era dado até aqui aos sintéticos, ser dado ao natural também? É assim, e a continuação da manutenção teria que ser elaborado um determinado programa de apoio aos sintéticos e aos relevados naturais e a Câmara Municipal apoiar os naturais, mas desde que a associação no clube garantisse naturalmente que uma parte da sua manutenção teria capacidade para suportá-la, Nelson. Não pode o município, temos que ser aí racionais, não pode o município suportar todos os custos de manutenção dos relevados naturais, teria que haver aqui um equilíbrio entre os custos do clube e da Câmara Municipal. E a falar de pavilhões, antes de falarmos de pavilhões, a carência do pavilhão na freguesia X, na Y, na Z, dessa situação, é apologista de um grande pavilhão ou de muitos pavilhões? É assim. Antes de falarmos da carência na zona A, na zona B do concelho. Eu sou defensor que o município da dimensão de Santa Maria da Feira, com excelentes clubes em diversas práticas desportivas, handball, basquetebol, voleibol, e eu acho triste para o nosso concelho não ter uma infraestrutura de dimensão nacional que possa acolher... Tipo a Nave de Espinho, por exemplo? Não, se calhar não é preciso tanto. Matosinhos tem, Espinho tem, Gaia tem, Aveiro tem, quer dizer, tantos concelhos de igual dimensão com a nossa e alguns inferiores conseguem ter uma infraestrutura que podem receber provas internacionais, que podem gerar receitas para a hotelaria, para a restauração, que podem levar o nome e a imagem de Santa Maria da Feira para outros países, podem fazer com que estes clubes tenham orgulho em receber nas suas provas desportivas. Nós merecemos um grande pavilhão aqui no Concelho de Santa Maria da Feira. É uma prioridade que, quando o Partido Socialista... E colocar este pavilhão, como em Gondomar, colocar este pavilhão ao serviço da população, ao serviço dos clubes desportivos, para que eles mesmo possam ter iniciativa, para que a taxa de ocupação do pavilhão esteja sempre elevada e para que nós possamos ter, e acima de tudo, eu acho importante, orgulho em todas as modalidades e receber os melhores
dos melhores em Santa Maria da Feira. Vê carências em termos de déficit de pavilhões? É assim, aquilo que verifica é que a política da Câmara Municipal destes últimos anos foi construir pequenas ou médias infraestruturas desportivas nas freguesias. Não me parece mal, sou sincero. Monzelos, São João de Ver, Canedo e por aí, e mais algumas freguesias têm infraestruturas razoáveis. O que eu acho necessário é importante manter esse tipo de política, é importante manter, fazer um estudo de como é que isso pode acontecer, de como é que isso deve ser fomentado em determinadas freguesias. Não penso que às vezes é tudo feito um bocado por impulso, por iniciativa, e eu acho que já não pode ser assim. Nós temos que saber que numa determinada zona geográfica pratica-se mais handball, noutra pratica-se mais voleibol, noutra mais basquetebol, e começar a planear essas infraestruturas desportivas de média e pequena dimensão para esses praticantes. Nós temos que ir de encontro às necessidades das freguesias e disponibilizar mecanismos públicos de prática desportiva, que é o principal. Pista de Sanfins. Mais uma promessa com 20 anos por realizar, e eu fico triste porque... É uma prioridade. Eu fico triste, Nelson, porque eu conheço a pista de Sanfins desde os meus 14 anos, porque eu comecei nas mini-olimpíadas do Orfeão da Feira e ainda assisti, como tu também, lá. Nós assistimos às bancadas de Sanfins completamente cheias de um lado e do outro, os paraquedas a cair a uma festa tremenda do atletismo. Era uma atividade maravilhosa, e nós estamos atualmente aquilo é local de droga, de prostituição, e sabe lá mais Deus o que, infelizmente está completamente ao abandono. A Câmara Municipal está de 4 em 4 anos antes das eleições, promete e nada se faz, e agora vão prometer outra vez. Aliás, eu quase que aposto que nas freguesias por onde vai passando o atual presidente, até quase que já prometeu uma nova pista de atletismo, já prometeu, que eu já sei. Por isso, de 4 em 4 anos nisto, eu posso garantir aos feirenses que a pista de atletismo de Sanfins, quase o Partido Socialista vença as eleições em 4 anos, em menos de 4 anos estará pronto. É tal questão, será um concurso internacional, será preciso aquele tempo? Eu depois, acho que não é necessário. Depois temos alguém que vai impugnar. Isso também demora muitos anos. Eu acho que não vai ser necessário 4 anos se o Partido Socialista ganhar a Câmara Municipal para que a pista de Sanfins esteja pronta. O apoio ao associativismo desportivo, concorda? O apoio concordo, e desse ponto de vista, relativamente à Câmara Municipal, entendo que tem sido uma boa política. Acho que a Câmara Municipal tem tido medidas de apoio ao desporto que me parecem corretas, e embora naturalmente que ainda iremos fazer um levantamento junto dos clubes desportivos nos aspectos que devem ser melhorados, mas penso que aí a Câmara tem tido um comportamento razoável. Passamos para a cultura. Um dos produtos, uma das marcas principais do Conselho que potenciou o território é a viagem medieval. Defende a viagem medieval, claro, da forma como está, a possibilidade de correr um pouco mais para baixo. Eu acho que a viagem medieval está em pleno crescimento e numa necessidade de modificação, de alteração de conceito. Acho que o caminho que está a ser escolhido da parte da Câmara Municipal é um caminho que me parece correto, ou seja, de colocar o crescimento da viagem medieval para a zona das piscinas, atrás do Orfeão, não é? Tirar da parte do centro histórico? Tirar da parte do centro histórico. Eu já disse isto noutros órgãos de comunicação social, eu sou defensor de uma viagem medieval com duas zonas de recreação histórica. Zona 1, que é a zona do centro histórico, zona 2, que é a partir do Recio para o Rio Caster até à escola quase. Eu criava duas zonas, dividia bem para o público perceber se estava numa zona mais comercial e estava numa outra zona com maior redor histórico. Caso o Partido Socialista ganhe a Câmara Municipal, isso será criado, isso será desenvolvido, e este tipo de conceito. O conceito de recriação histórica, Nelson, tem que ser mais exigente. A parte da Câmara Municipal tem que, porque isto é o futuro da viagem medieval. Como nós já sabemos, no país inteiro há dezenas de feiras medievais. A nossa tem características
únicas, pela qualidade das nossas associações, pela qualidade dos intervenientes, das recriações históricas a nível cultural que se faz. Nós temos todas as condições para ter um excelente e grande produto cultural, mas é nesta linha, criar uma zona um bocadinho mais comercial, permitem-me este conceito, e outra zona com o máximo possível de rigor histórico, e também sou defensor de que grande parte das recriações históricas têm que ser concretizadas com movimento cultural e associativo, com gênese em Santa Maria da Feira. Eu não consigo entender porque é que se continua a gastar milhares e milhares de euros anualmente na contratação externa para iniciativas, para recriações históricas durante a viagem medieval. Santa Maria da Feira tem capacidade, através de associações e também através de artistas individuais e de grupos que já se vão constituindo, até de foro privado, tem essa capacidade. Eu defendo aqui a criação antecipada e com uma programação já no início do ano dessa contratação, desses conceitos que eu penso que terão que ser desenvolvidos da parte da Câmara Municipal. Falamos daquela zona e eu lembrei-me de algo, o mercado municipal. Vamos voltar, recuar um pouco no tempo em termos de entrevista, o mercado municipal. A requalificação que lá foi feita é uma obra arqueológica, em termos de arquitetura, aliás, em termos de arquitetura de referência, do arquiteto Fernando Távora. Concorda com as obras que foram feitas? Que perspectiva, que ideia que tem para o mercado em termos de futuro? Bom, antes de mais, tem sido feitas algumas feiras temáticas. Gastou-se lá aproximadamente 1 milhão de euros, não é? Basicamente a intervenção que houve foi, digamos que, numa manutenção da estrutura. Porque também não dá para fazer municipal. muito mais, não dá para fazer muito mais, Assim, tem que ser mantida a traça. Eu acho que dá. Aliás, eu acho que daria. Eu acho que a Câmara Filhos Municipal foi demasiado conservadora, não quis arriscar. Acho que isto com diálogo, com insistência junto do autor do projeto, podia caminhar numa evolução do mercado municipal para um conceito mais moderno, mais contemporâneo, que seria útil para o mercado municipal. Ressalvo o enorme esforço, a verdade seja dita, o enorme esforço da Câmara Municipal em atrair novos comerciantes e de diferentes áreas de negócio. É de salutar essa tentativa da Câmara Municipal. E aí tem que dar o elogio à Câmara Municipal, mas sinto que foi gasto muito dinheiro no mercado municipal e na sua requalificação, e que algo de melhor poderia ter sido construído. Sinto que continua a ser um espaço frio e um espaço que ainda não consegue atrair determinados comerciantes e determinados investidores. Mas que solução para o espaço? Muito certo, modernizar o espaço. Nós temos mercados municipais, né, com cariz histórico por esta Europa fora, de pequenos e grandes, de cidades mais históricas e outras menos históricas, que respeitam as bases, digamos que históricas do próprio mercado, e foram com conceitos mais modernos. Isso é visível pela Europa toda, e não o mercado do bilhão. Era isso que eu ia chegar. Fazer como no bilhão. É o melhor exemplo. Manteve-se os traços gerais, as características históricas, que é agradável, é bonito, tem cor, tem vida, sente-se ali alegria. E é algo que aqui no mercado de Santa Maria da Feira não ocorre, não se arriscou. Naturalmente que também refiro que, caso o Partido Socialista ganhe a Câmara Municipal, nós vamos fazer o possível para ter um conceito completamente moderno e atual do mercado municipal. Regressamos à cultura, mesmo na fase final. Perlim. Mantém o Perlim nos moldes que estão. É assim, os produtos eu agora tenho tido cuidado também de andar. Estou a falar de referências do território. Os produtos culturais. Eu chamo produtos e entendam, porque o Perlim, a viagem medieval e o Imaginários são produtos culturais. As pessoas têm essa noção, não é? São atividades culturais em que há o investimento. Já podemos juntar aqui o Imaginários também. Também. São atividades culturais que são promovidas pela Câmara Municipal. Depois vamos falar dos Dias do Burgo. Isso, que dias? Não existe. Não conheço esses dias. Mas se defende. São utópicos, só se for em algum. Mas se defende ou não? Só se for noutro território. Não. É assim, não. Eu acho que os Dias do Burgo foram uma ideia
que foi completamente falhada da Câmara Municipal, há que reconhecer isso. Foi um projeto que não correu bem, não faz muito sentido aqui no município, até porque o Centro Histórico infelizmente não tem essa capacidade atrativa para realizar os Dias do Burgo. Foi um falhanço total da Câmara Municipal, por isso é que eu acho que relativamente ao Perlim, acho que sim, acho que o produto tem mantido qualidade, é um evento que continua a ser atraente para muitos visitantes, tem que melhorar em alguns aspectos. Eu sinto que começa a ter muita concorrência dos mercados de Natal, não é? Há os municípios até no próprio concelho. Agora há mercados de Natal em todas as freguesias. E por isso é que eu acho que as características da localização do Perlim permitem, juntamente com o Perlim e com o mercado, e criar ali o mercado de Natal, e nós temos algumas ideias que serão realmente muito interessantes e irão promover aqui algumas alterações bem positivas na questão do Perlim e do mercado de Natal. Imaginários, defende no fundo o mesmo. Eu defendo, não, imaginários, eu acho que nós devemos de apostar mais na prata da casa. Acho que os 3 dias de imaginários, o Imaginários perdeu alguma pujança, nestes últimos 2-3 anos reconquistou alguma, mas acho que nós temos associações e algumas empresas culturais do concelho que conseguiam realizar um Imaginários ao mais alto nível, melhor que o que está, e acho que essa linha de teatro de rua Made in Santa Maria da Feira será uma imagem de marca do Partido Socialista. O apoio ao associativismo cultural vai ser diferente. Nós, ganhando a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, nós vamos implementar um simplex total a nível de apoios às instituições culturais. Muito simples, nós entendemos que cada vez mais a Câmara Municipal tem que estar próximo das associações, tem que promover o dinamismo e a inserção do cidadão na atividade cívica e cultural da sua freguesia, do seu concelho, e não pode ser a Câmara Municipal um entrave burocrático nesses programas de apoio que existem. Por isso, grande parte das candidaturas que nós iremos criar serão decididas consoante os programas das próprias associações. Iremos ter mecanismos céleres de decisão que, Nelson, não implicam necessariamente só apoios financeiros. Aquilo que nós queremos criar é um apoio logístico direto e evitar sempre o apoio financeiro, mas com que a associação ou com o movimento de cidadãos, que é uma coisa que eu acho que as câmaras municipais também têm que apostar, é os movimentos informais de cidadãos que possam ter interesse em realizar iniciativas, de forma que aumente a participação cívica, possam sentir da Câmara Municipal um efetivo apoio. E atingimos a reta final mesmo. Uma última mensagem é que já é 1h54. Não é 1h54, já vamos com 1h54. Passou rápido. Uma última mensagem mesmo, que eu já tenho aqui os botõezinhos para colocar todos. Uma outra mensagem, eu quero que os ouvintes da rádio Sintonia tenham a certeza que da parte do Partido Socialista estamos preparados para sermos poder em Santa Maria da Feira e termos, acima de tudo, um projeto concretizador. Temos um projeto de execução, um projeto direto às famílias de todos os cidadãos de Santa Maria da Feira, aos comerciantes, aos empresários, a quem queira e deseje morar em Santa Maria da Feira, no concelho. E, acima de tudo, tratar todas as freguesias e todos os cidadãos de igual forma. Todos sejam num plano de igualdade e de proporcionalidade do ponto de vista de apoios, tratados de forma que sintam na Câmara Municipal um verdadeiro parceiro deles. Muito bem. A entrevista com Márcio Correia, hoje em discurso direto, o líder dos socialistas no Concelho de Santa Maria da Feira, falou-nos sobre diversos dossiês. Também ficámos a conhecer alguns dos candidatos às Assembleias de Freguesia para as eleições de outubro. Confirma-se que Susana Correia é mesmo o número 2 dos socialistas no Círculo Eleitoral de Aveiro. Só à frente dela, no primeiro lugar, está o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, que é precisamente Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do partido, e logo a seguir surge a socialista de Santa Maria da Feira, precisamente na segunda posição. Quanto a mim, regresso na próxima semana. Agradecer ao Márcio Correia ter estado aqui em estúdio. Agradeço o convite. Nesta edição de Discurso Direto, eu regresso na próxima semana com mais uma Praça da República, e um dos temas será precisamente debatermos a entrevista de hoje de Márcio Correia. Até lá, votos de uma excelente semana,
Continuem por aí, continuem na companhia dos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. Votos de uma excelente semana, um excelente fim de semana. Então, até para a semana.